Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reis, hein? Salve, salve, Pimenta. Suave, mano. Tranquilidade, você tá bem? De boa. É isso Tamo aí. Ali na nossa máquina do tempo, ali nosso DeLorean, ajudando a gente a comandar essa nave espacial aqui, o Criodones. Fala, galera, beleza? Tudo bom, Criodon? Agora sim, recuperado, vamos que Tá vamos. de boa, né? Já tá Sim. tomando até uma cervejinha. Agora sim, né? Semana passada tava só na aguinha. Só remédio, né, velho? É Aguinha, foda. resfenol. Clássico, né? Tava dopadaço. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Thiago, que ele é cirurgião veterinário. É isso, Aí. Thiago? Boa noite, Boa boa noite aí pra todo mundo. Seja muito É bem-vindo. ali que eu olho? É, aquelas bacanas ali, ó. Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo aí. Obrigado pelo Fique convite à aí, vontade. viu? Muito obrigado Só pelo vou convite. fazer o momento jabá aqui, que a gente tem com a parceria com a Skol. Você que tá tomando suplementação ou quer tomar algum suplemento, tá começando a treinar, enfim. A gente vai deixar o link deles na descrição, tá? Tem nosso cupom também, o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com Cerveja Azul. Você que gosta de música autoral, não tem nada pra fazer em casa, quer ir pra noite, enfim. Entre no site deles, www.cervejaazul.com, e lá você vai ver a programação deles. A gente também tem uma parceria com o Hugo Brandão, que é luthier aqui de São Paulo. A gente vai deixar na descrição também o contato dele, mas ele é aqui de São Paulo, então se você for de outro estado, talvez ele faça algum intercâmbio, eu não sei. Mas, Pode ser que Sabe, sim. né? pagando bem, Que mal tem. mal tem, ele vai lá. Mas é isso, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? A gente tem uma meta para bater de 1.997 inscritos, a gente tá quase chegando, então se inscreve aí, compartilha com a galera. E tem um lance do canal de cortes, né, Pimentinha? É isso aí, ó. Qual que é? Pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar os melhores momentos do nosso canal de cortes, tá? Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar os melhores momentos, tá? Os episódios anteriores, com o episódio de hoje também, que vai ser lançado a partir... Quando acabar aqui, já vai estar no ar os cortes, tá bom? É isso aí, galera. Rafa, bora? Vamos lá. E aí, Thiagão? E aí, Tranquilo, boa mano? noite, pessoal. Boa noite, boa noite. É Mais isso. uma Thiago, qual que é a vez. sensação de estar na academia treinando e bater no seu carro, velho? Fala pra gente, velho, que Já deve ser uma começamos. sensação única. Saindo Não, um mas pouco me do fala qual que é a foco. sensação. Cara, a sensação, eu não sei te dizer ao certo, porque é uma mistura de sensações, né? Meu carro tinha acabado de ser arrumado. Puta. Por um estacionamento aí que eu paro, mensalista e tal. Por um incidente lá, bateram na ré do meu carro, na traseira do meu carro. E, enfim, né? Todo aquele imbróglio de a gente resolver quem foi e quem não foi. O dono do estacionamento arcou com os custos e arrumou meu para-choque, minha traseira do meu carro, sei lá, 8 dias atrás, vai. Aí Caraca, meio que tava- eu falei que eu ia viajar com meu filho tal, aí tal. O cara fez em 2 dias um serviço que eu achei meio esquisito, mas só faltava polir. Aham. Aí, sábado agora, né, sábado dia, não sei que dia que foi, estava eu, né, começando a academia faz 1 mês, 2 meses, tudo empolgado, treinando de sábado. Ó, que É, sábado, não, né? sábado é pra quem tá começando, né? Sábado é pra quem tá Passar um começando. mêsinho. Minha esposa trabalhando, eu falei, o que eu vou fazer agora? Se eu for pro bar, ela vai ficar brava. Então eu vou Pra academia, vou pra né? academia, tirar foto, selfie, né? Talvez. Brincadeira. Mas aí eu tinha acabado de entrar e eu tava lá na esteira, começando a aquecer e tal, e de repente a recepcionista vem, não sabe meu nome, falou, senhor, eu acho que bateram no seu carro. Eu falei, não acredito, né? Rezando pra não ser meu carro, né? Aham. Falei, ninguém me conhece aqui ainda. Primeira vez que eu vim aqui, segunda. Aí eu cheguei lá, meu carro tava batido por um Nossa. senhor de idade, deu ré no meu carro. Nossa. Enfim, foi um estrago bem grande aí, na verdade, perto do que eu até agora não entendi direito o que aconteceu, né? Porque não tinha espaço pro cara bater forte. Aham. Então não sei se ele ficou empurrando meu carro com ré. Teve a sensação que foi de propósito. Você falou assim, não tem como ter sido sem querer isso aqui. Cara, mas sabe uma coisa? Minha mulher, de manhã, meu carro acendeu umas luzes no painel. Eu falei, putz, eu tinha parado. É verdade, eu tinha parado numa autoelétrica, porque acendeu a luz da tração, a luz da ignição, e uma luz de uma chavinha de boca, que significa, segundo o pessoal que trabalha com o carro, que pra levar pra revisão. Caralho, tá criando vida o carro. pelo Eu amor falei, de que é Deus. isso? Eu desligava o carro, ligava, normal. Aí, resumindo a história, eu parei num posto perdido que tava sem gasolina, atrasado pro meu trabalho.
uma cirurgia que eu ia fazer numa clínica, lá na Vila Mariana. Cambuci, aclimação, sei lá. Lins Vasconcelos. Aí eu parei no moto elétrico e ela falou, é combustível. Ele apagou a luz e tal. Aí nessa minha esposa já. Thiago, sei lá, tô angustiada desde manhã que você saiu de casa. Eu falei, tá tudo bem, amor, vou treinar. Já resolvi o problema do carro. Ele depois daquele scanner zerou as luzes, mas o combustível continuou. Aí, enfim, aí eu achei estranho isso e tal. E de fato, será que você sabe quando você fica meio angustiado assim? Com o que ela tinha falado? Aí eu, realmente, cara, eu fiquei bem nervoso no dia, né? A gente fica pensando, pô, o que eu fiz de errado? Tô tão direitinho, malhando, né? Trabalhando, Tentando ser saudável aqui. Tentando ser batendo saudável. no carro. tomando menos cerveja, será? Não, mas é Mas isso. mas aí aconteceu, mas acho que depois que a gente para pra pensar assim, depois do nervoso e tal, eu sou um cara que eu não tenho raiva das pessoas, eu acabo, de certa forma, entendendo e não que eu tenha entendido até agora, mas eu A acabo... gente tenta, né? Eu te tento entender, entendeu? Mas aprender com aquilo que aconteceu, sabe? E eu acalmei. Vou ficar 1 mês e meio sem carro, segundo meu camarada, de vocês também. Sim. Mas tá tudo bem, mas poxa, que sensação. Não, aí já começa a escutar, né? Thiago, troca esse carro. Vai benzer. Esse carro Vai pra tá Aparecida. zicado. É. Vai ser pra onde? Você fala, calma, será que tá acontecendo alguma coisa, né? Aí no fundo eu descobri que meu carro tinha peças que não eram originais, agora vai ter original pelo seguro. Então talvez seja o meu conforto aí, né? As peças Mas para foi uma levar. sensação bem. Eu já não sou muito sortudo com carro. Eu sou meio. Não vou falar relaxado, mas eu sou um cara que eu não sou muito apegado a bem material, assim, né? Esse é o segundo carro que você tem? Não, tive alguns já. Tive alguns. Tive Tive alguns. Mas o melhorzinho, assim, que eu, graças a Deus, eu conquistei com a minha luta diária aí, era esse, até então. Mas deixa eu te falar, Thiago, você é cirurgião veterinário, mas você tem uma especialidade específica, né? Sim, É só sim. qual que seria? É aquela coisa, né? Na veterinária, rapidamente aí, não sei dizer em que ano precisamente, mas antigamente, vou falar antigamente, quer dizer que eu também tenho tanta idade assim na veterinária, sou formado em 2007, e existia aquele conceito, o veterinário bom é o veterinário que sabe fazer tudo. O que atende, o que faz a vacina, o que faz a cirurgia, enfim, sabe fazer tudo um pouco. Que um certo tempo atrás não tinha tanta especialidade. Hoje a gente tem muita especialidade. Tem vindo faz alguns anos pra cá, bastante anos pra cá, sei lá, 15 anos, 10 anos pra cá. Era tipo antigamente, nos anos 60, que o médico ele era tudo, né? Tudo, Ele tudo. fazia tudo. parto, operava o coração, tudo, né? Então, Fumava até um cigarrão no... Ixi, nem Ah, fala e sobre veterinário era assim, então, antigamente. Era. Mais ou menos Antigamente essa eu pegada. peguei a minha formação, eu acho que eu peguei a transição, assim, começou a fazer essa transição para início de especialidades e o veterinário que faz tudo começou a não ter aquele conceito mais. Assim. Aí, tipo, hoje em dia, se o cara vai fazer veterinária, ele vai ter um. Então aí tem outros Específico, problemas. né? Isso, hoje em dia a gente, obviamente que tem que respeitar uma curva de aprendizado, na minha opinião, porque hoje você tá na graduação, por exemplo, um aluno de graduação nem terminou a faculdade, já quer ser, sei lá, ortopedista, neurologista, anestesista, sem passar pelo beabá. Então, aí começa um pouco não vou falar erro, mas eu posso falar talvez não respeitar tanto essa curva de aprendizado, mas é uma opinião minha, que eu acho que grande parte dos meus colegas aí concordam. Mas quando eu dei diante aí, eu me formei, né, que eu acho que como qualquer recém-formado, na minha área principalmente, assim, eu posso dizer, você fica meio perdido. O que eu vou fazer? Eu não sei nada, na verdade. A gente acha que sabe, mas não sabe. Fiz bastante estágio e tal. Mas tive algumas pessoas aí na minha vida que, não sei se eu posso citar nomes aqui, mas que me fizeram, estagiando, trabalho voluntário e tal, que me fizeram ver a veterinária de uma outra forma, né? No sentido de eu quero ser aquele cara, eu quero ser aquela pessoa que vai, sei lá, que vai corrigir aquilo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, vou ser cirurgião. Tudo bem que minha história antes da veterinária era outra, eu queria ser médico. É isso que eu até te perguntar, assim, o que fez, assim, pro Thiago ir pra veterinária? Cara,
Tem gente que nem sabe disso, na verdade. Minha esposa acho que sabe. Eu, na verdade, até meus 17 anos, eu sempre quis trabalhar queria ser médico. E cardiologista, não sei por quê. Acho que porque meu avô começou a ter muito problema de coração, tá? Eu lembro vagamente, assim. Acho conversando que com isso meus ficou na sua pais. cabeça e. Aí, de certa forma, eu me formei, prestei FUVEST na época, com 17 anos. Passei na primeira fase da FUVEST, em medicina, né? Primeira fase só. E não fui na segunda prova. Não quis, eu não queria mais. Nessa transição, 16 para 17 É anos, porque na também nessa idade verdade. é difícil, né? Você é novão, você fica pensando, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né, mano? Aí você pensa, pô, se eu fizer isso, mas eu não vou conseguir fazer isso. E você fica meio confuso, né? Isso eu particularmente só gostava de animal, assim. Não que eu tinha essa vontade de ser veterinário, como muitos veterinários hoje. Hoje não, né? Sempre foram, né? Eu sempre tive o sonho de ser veterinário, eu sempre quis ser veterinário, desde criancinha. Eu não era desse, não. Eu não era. Eu era aquele cara que gostava de entender das coisas. Sempre gostei de entender o porquê das coisas. E gosto muito de coisas manuais. Aí eu fui me descobrindo. Mas eu queria ser cardiologista humano, na teoria. Passei na FUVEST, como eu falei e tal. Mas na primeira fase. Aí só que nessa, meu pai trabalhava já na escola, no colégio e na faculdade. Posso falar nome de faculdade? Pode, Não? fica à vontade. Meu pai trabalhava no Objetivo e Unip, né? Na época. Ele era diretor financeiro e tal. Tinha bolsa, tinha tudo. E a Unip, na época, era a faculdade mais cara, particular veterinária, ou uma das mais caras e mais conceituadas. E eu prestei a prova no terceiro colegial, no começo tinha passado já, assim. No meio, eu não lembro agora. E eu tava veterinária. Porque o que na minha cabeça foi? Eu comecei a estudar tanta gente falando de medicina, ver meu vô, por exemplo, ser não destratado, mas não ser tão, sei lá, sabe, meio descaso do hospital, assim, hospital público e tal. Eu não sei, eu sei que eu peguei entre aspas, gente, um ranço. Não é ranço do ser humano, mas dessas coisas, pô, o ser humano só reclama. Um ranço do descaso que você acha que seu avô teve? Talvez foi o início, o start, assim, mas eu comecei a reparar muito nas situações do dia a dia, assim. Nossa, a gente é chato, a gente reclama, né? Não tá bom. Aí eu falei, os bichinhos não falam. É o ser humano, né, cara? Os bichos não falam, eles são gratos a gente, né? São fiéis. Pode parecer um pouco engraçado essa história, mas foi um start muito grande na minha vida, assim. Foi uma virada de chave muito grande. Quando até na minha família ninguém sabia que eu queria ser veterinário. Eu fui o primeiro veterinário da família, que às vezes é uma profissão que vem. Teve alguém que falou assim, caramba, Thiago, você é veterinário? Tipo assim, ficou espantado? Não, meu padrinho ficou extremamente... Thiago, veterinário? Exato. Meu padrinho, particularmente, extremamente inteligente e tal. Me ensinava a mexer com computador desde criança e tal. O sonho dele é que eu fosse engenheiro. Ele achava que ia ser baita engenheiro. Quando ele descobriu que eu entrei na veterinária, ele nem fala comigo mais. Eu juro por Deus. Levou pro coração. Levou pro coração. Mas até hoje, desde quando... A gente não se fala muito, não. Mas não só por causa disso, né? Ele realmente tem outros assuntos, mas são coisas que você fala, caramba, né? E querendo ou não, em 2001, que eu entrei na veterinária, não era uma coisa muito comum, assim. Né? Entre meus amigos, entre os meus ciclos de amizade. Eu nunca tive um amigo veterinário. Assim, né? Um colega queria ser veterinário. Mas aí eu acabei sendo aquela pessoa que eu entrei, como tudo na minha vida, eu entro de cabeça e visto a camisa, assim, sabe? E eu fui indo, né? Juntando a sua pergunta anterior, eu fui indo, estudando, aquela coisa, primeiro ano, bagunça, normal, né? Estudando, porém, truco no bar, cervejada. Quantos anos você tinha quando você entrou na faculdade? 17. Porra, acabado de sair do terceiro colegial. Eu fiquei um mês, 17, eu fiz 18. Bagunça, né? Aí, né? Novidade. Novidade. Aí já tinha assistido aquele American Pie, né? Já achou que o bagulho era... Nossa! Chegar lá, as minas, você... Mano, foi muito diferente disso aí, na verdade. Eu trote podia naquela época ainda, né? Podia, né? Uhum. Então eu falei, nossa, eu tô realmente no American Pie, praticamente. Falei, nossa... Eu queria ir pra faculdade pra ficar com meus amigos, mas eu nunca deixei de estudar. Eu sou um cara que sempre estudo, assim, eu gosto de prestar atenção na aula, bagunça é bagunça. É que a faculdade, né, a escola, ela meio te prende, né? A faculdade, ela te deixa ser livre, né? Então, Isso, então você exato. fica, caralho, né? Você não quer ir pra lá, você não vai.
Mas às vezes você você tá quer- na. É um bagulho também que eu meio que falei, caralho, tipo, quando eu fiz a faculdade também, que você tá na sala, se você quiser, qualquer hora você levantar, sair, foda-se, e vai. Exato, exato. Você tem essa liberdade. Mas ao mesmo tempo, hoje eu vejo, né, quando a gente faz palestra, uma coisa assim, até dar aula, faz um tempo que eu não tô dando aula, mas a gente vê situações, você vê os alunos, você fala, nossa, será que eu era assim? Não presta atenção, tá conversando do lado, Ou às vezes você vê um que você fala assim, nossa, mano, me tá lembra peidando eu. na aula, você fala, porra, sabe, só pra zoar mesmo. Que a gente O cara fazia, com a talvez. mesa virada pro lado, assim, É, né? De é. lado pra você, É. assim, trocando ideia. Você fala, caraca, será que eu era assim? Mas eu, de certa forma, aí eu fui entrando na veterinária não querendo ser cirurgião. Eu queria ser veterinário. Na verdade, trabalhar com medicina. Com saúde, né? E faculdade de veterinária são 5 anos. Do segundo pro terceiro ano. Na verdade, eu entrei na faculdade querendo medicina, mas eu falei, eu vou trabalhar com cavalo, equinos, dá dinheiro. E é legal, eu adoro dar cavalo e tal, acho um Acho animal. que tem essa também, nessa coisa de, tipo, você tá no moleque, você é moleque, lá você tá na faculdade, você fala assim, puta, que curso que eu vou, né? Acho que eu vou pro curso que dá dinheiro, né? Isso é uma coisa muito. É uma pergunta, uma questão bem importante, na minha opinião. O que traz problemas, na verdade, não só soluções. Mas aí eu entrei, segundo ano, eu falei, não, eu não quero mexer com cavalo, eu moro em São Paulo. O Jockey é um. Que trabalha. Na época, você trabalhar com cavalo, muita gente ligava a trabalhar em jockey e tal. Putz, cavalos milionários. Vou ficar rico. Segundo ano, eu falei, não quero mexer com cavalo. Quero mexer com silvestres. Porque você vai meio que lá, meio que você vai se descobrindo, né? Que você vai estudando. Você Aí eu fez em conheci- São Paulo mesmo? Em ou São você Paulo, foi não em... Unip, de São Paulo. Ah, tá. Unip, de São Paulo. Eu estudei na Luiz Góes. Ah, então você não morou em República e tal, não teve essa... Não, Ah, então. não. Meus pais, Que bom, né? Que bom, né? minha mãe não deixava. Minha mãe é muito acolhedora, muito ciumenta. Não deixava nem a pau, não deixava nem prestar a prova fora de São Paulo. Mas aí no segundo ano eu falei, vou mexer com silvestres. Porque é legal, é diferente. Você viu os canais lá, Discovery Channel, E o Pet pássaro... Geo. Eu falei, nossa, que legal, cara. Aí eu conheci um colega, amigo meu de longa data, o Dr. Rafael Borali, que ele já tinha um conhecimento de silvestres. Aí ele falou, vamos, a gente começou a se conhecer e tal. Vamos na minha casa um dia. Porra, eu fui na casa do cara, ali na Vila Monumento, perto do estado. Bem próximo da Lins também ali. Aí, casa normal, morando com os pais e tal. Entrei no quarto dele, não tinha armário. O armário era terrário. O quarto inteiro terrários. Mas bonito, né? Feio. Não é aquário que improvisar. Não, bonito, com molduras. Lotado de animal. Lotado, era cobra de um lado, tartaruga mordedora do outro, aranha. Aí você viu uns ratos ali, que ele criava rato. Eu falei, caraca, que legal, que estranho. Esse mano é baixo. Não, você começava a olhar, aí lagarto, camaleão, teiu, é tudo. Eu falei, nossa, comecei a me interessar. Até que a gente começou a comprar animal, enfim, né? Comprar, trocar com amigo, cruzar cobra com cobra. Enfim, aí eu me interessei bastante. Mas eu falei, cara, que legal, é legal, mas eu acho que aquela coisa de você ligar a televisão, ainda mais antigamente, né? Assim, antigamente. Nessa época de 2000 e pouquinho, você ligava Discovery, Jet Geo, sei lá, Jack Cousteau, sei lá, você via as coisas no mundo animal, no mundo selvagem, pô, você fala que legal, mas trabalhar com isso é diferente, né? Trabalhar com isso também, eu falei, acho que não é isso que eu quero, não. Mas sempre gostando de coisas manuais, contato, querer resolver as coisas com a mão. Aí eu comecei quando eu fui virar pro terceiro ano da faculdade, eu senti, assim, com umas pessoas que me fizeram acreditar em mim mesmo, assim. Eu falei, vou virar cirurgião. Cara, aí no terceiro ano, eu só foquei em cirurgia, estudando, que a gente tem que saber de clínica, tem que saber de outras coisas, para chegar a ser um cirurgião completo, no sentido de saber porque você está operando aquele animal, não simplesmente só operar, ou simplesmente, precisa tirar isso aqui, sei lá, uma formação, uma neoplasia, uma fratura, ou sei lá. Não, por que quebrou? Como que foi essa fratura?
Hoje mesmo, rapidamente, não sei se tem muito a ver com o que você está me perguntando, mas Não, fica à vontade, pode falar. hoje mesmo, hoje, a gente tive um caso lá no hospital que eu trabalho, que aqui na Sapopemba, ah, um labrador, sabe o labrador? Sim. Mais velhinho, 13 anos, se eu não me engano. Mais fraquinho, mais muscular fraca, cheio de artrose e tal. Ele foi ontem, na verdade, no hospital, e com muita dor, não conseguia levantar e tal. Aí hoje eu fui avaliar ele, tirei raio-x e tal, uma fratura no fêmur, na patinha traseira dele. Aí eu chamei a dona pra conversar e tal, né? Tava internado. Falei, ó, tem uma fratura, e ela ficou indignada. Não com a gente, né? Como assim uma fratura? Ele não sai de casa, só dorme. Aí vem o que a gente fala, né? Não é só corrigir, né? Pelo tipo de fratura, né? Que é como quebrou, a gente tem uma noção que pode ter acontecido. Uma coisa é você bater assim, outra coisa é você torcer, outra coisa é você pular e cair. Então, assim, eu olhei e falei, ele torceu essa pata, ele tá com dor na outra, então, enfim. Né? Então, quando eu comecei a falar essas coisas pra ela, nossa, será? Pode ser, hein? Que ele vira e mexe, ele não consegue se apoiar direito, aí ele forçou, eu falei, então, pode ser. Então, assim, você entendeu o porquê das coisas, era sempre a minha... Até meu filho hoje, eu acho que ele, não sei se ele puxou de mim ou uma coisa que também tem esse interesse, eu gosto muito de entender o porquê das coisas. Às vezes também passa um pouco de paranoia que nem minha, você mas... disse, né? O cachorro não fala, né? Os bichinhos não falam, né? Não tem como... O Sherlock Holmes do... Você gosta de então, investigar. Vira uma investigação, assim, às vezes, sabe? Até pra gente entender. Mas eu, basicamente, eu comecei a me desenvolver, assim, em cursos, estágios, a partir do terceiro ano. Aí eu fui só entrando na área, assim. Graças a Deus, eu tenho muitos colegas muito bons, por sinal. Tiveram muitos que desistiram no caminho, assim? Que andava com você na época, Vários, assim? viu? Vários. Colegas. É que você vai ver que vai meus, funilando, né? Você vai assim, pô, o fulano não vem mais, mudou de curso. na minha pô, sala tinha 120 alunos, se eu não me engano. 120 e pouquinhos. E se formaram 80. E se eu te falar, posso estar falando besteira, mas não é tão longe disso. Talvez atuando hoje, 30, 40 da minha sala, né? Tudo Você bem? mantém contato ainda, assim. Mantenho com um grupo, assim. Famoso G10, né? Dos amigos que Sim. fazem churrasco todo ano. Tô em falta com eles, por sinal. E aí todo mundo vira adolescente de novo, né? Quando se encontra, né? Tudo marmanjão aí de 40 anos e pouco. Mas é uma área que eu gosto muito de trabalhar assim, mas eu sempre foquei em cirurgia. Mas como eu falei, nunca quis só operar. Eu quis saber o porquê que eu tô operando ou por que aquilo aconteceu. Às vezes nem precisa saber, mas foi o meu jeito, sabe? Mas eu fui evoluindo assim, em cirurgias, estágios, fui indo pra atrás de colegas, fui fazer estágio obrigatório em Londrina, que aí eu conheci repúblicas. Aí você teve os peitinhos. Amor, desculpa, mas é verdade, ela sabe disso. Mas conheci repúblicas e tal, e vi que era uma vida. Cara, como que você estuda num lugar. Diferente, né? Como que você consegue estudar numa vida daquela? Eu nunca... É muita Coisa acontecendo. muita festa, é muito tudo. Eu nunca fui... Eu fiz faculdade, mas nunca rolou república. Mas eu fui lá para Ouro Preto, que lá tem tem a Federal lá, né? E tem um carnaval de lá, é absurdo, né? E você fica hospedado nas repúblicas que tem lá, né? Nunca fui, mas me disseram já. Você fica hospedado quando o turista vai, você fica nas repúblicas que tem lá. Eles abrem pra hospedagem, pra turista. Mano, é uma cidade uma doideira, velho. Cidade universitária. Cidade universitária é absurdo, velho. Todo mundo saindo, se conhecendo, querendo conhecer Eu o acho que eu mundo. fui pra Londrina em 2006. Um colega meu, a gente não tinha carro, não tinha porcaria nenhuma. A gente vamos fazer estágio fora. Falei, vamos. Pode São Mas como é que Paulo. rolou? Tipo, você escolhia onde você fazia estágio? Você pode escolher. Mas você tem que mandar uma carta, algo assim, para a faculdade, para ser autorizado a fazer estágio obrigatório. Né? Não, tem o obrigatório e o curricular, que é o obrigatório, e o não curricular, que é o estágio voluntário, para você aprender. Sim. Não tem obrigação nenhuma. Esse obrigatório, você tem que cumprir horas. Senão você não se forma. É obrigatório. Você tem 6 meses para fazer, não lembro quantas horas agora, para você ter o diploma. Entende? Aí você pode escolher ou fazer no próprio de São Paulo, em qualquer clínica. Você pode fazer em qualquer hospital, tal. Aí a gente fala, vamos longe, vamos ver outros ares. Vamos para Londrina, na UEL, Estadual de Londrina. Ah, legal, falam que é legal, né? Falei, vamos.
sem carro, sem dinheiro, né? Assim, porque tinha que se bancar lá, tinha que comer, a viagem não é perto. Aí eu não tinha carro, nada, eu olhei pro meu irmão mais velho. Presta seu carro. Presta seu carro. Você não comer. Era um Gol vinho, se não me engano. Juro por Deus. Fui eu, o Leandro, que é sozinho, aí ele. Vambora, vamos. Sabe chegar em Londrina, Leandro? Sei. Pega a Regis e vai. A BR, sei lá. Falei, é sul? Deve ser. Os caras pra Bahia, assim. E na época não devia ter o Waze ainda, né? Não, Só o... Aquele bloco lá, parece uma bíblia. Guia 4 rodas. É. Tá ligado? É. Aí eu falei, nossa, vamos, eu não sei. Detalhe, sem documento no carro. Nossa. Os caras querem cruzar o estado. Ah, Vai que vai. vai. Deu certo. Quer dizer, Aí mais ou que menos. cola, né? Mais ou menos deu certo. Aí eu só sei que a gente começou a andar naquela BR-116, sei lá. Vai olhando. Não chega. Aí Florianópolis. Cadê Londrina? Ele falou, cara, por aqui meu pai falou. Deu 9 horas de viagem. Até descobri que era só pegar Castelo. Nossa. Você chega. Você vai reto na Castelo, Pode você crer. chega. Eu não sabia. Mas até descobrir isso, foi 9 horas pra lá, mais 6 pra lá. Então a gente Pra demorou voltar, né? 15 horas, né? Mas aí o detalhe importante, você tá falando de República, a gente tinha combinado por telefone ficar na casa de 2 pessoas, de dois estudantes de agronomia, bem perto da faculdade. Só os plantadores Não, de tomate. eu só sei que quem fez o contato todo foi meu amigo, não foi nem eu. Eu sempre fui mais estudioso, assim, tá bagunceiro um pouco, mas mais estudioso, assim, sabe? Então ele que era mais desenrolado, ele que desenrolou o Leandro desenrolou esses colegas, essa casa de 2 pessoas, na verdade. A gente tava indo e tal. Como chama? Pra começar, né? Como chama? Quem que é? A gente chegou assim, de madrugada, puta num frio, que a gente nem sabia que era tão frio assim em Londrina. Tipo, 2 da manhã, a gente tinha que estar na faculdade às 6. A gente, nossa, meu Deus. Uma neblina pesada, assim, sabe? Aí eu falei, como chama o seu brother? Ele, não é meu brother, mas eu falei com ele por telefone. Tá, qual o nome dele? Não sei. Eu sei que o apelido é Pelicano. Eu falei, fala com o Pelicano aí. Chegou o cara de chapéu, sem camisa, 2 horas da manhã. Mascando fumo. Eu falei, nossa. Beleza. Fala, Paulista. Chega aí, entramos. Brincadeiras à parte. Cara, gente boa demais, fomos super bem recebidos. Mas, cara, é um mundo à parte. É um mundo à parte, assim, né? Eu cheguei, entrei na casa, tinha uma mesa de sinuca. Não tinha uma mesa, tinha uma mesa de sinuca só. Na sala. Alugado, R$50 por mês. De caçapa de ferro, assim. Aí, beleza, tal. Não tinha colchão, não tinha nada. E o chuveiro era um cano. Uma puta de uma friaca. Mas, enfim, aí eu fui conhecendo esse mundo aí de repúblicas, festa todo dia. Todo dia, festa. Vem, Paulista, vamos, Paulista! Os caras, a gente virou mascote lá. Vocês ficaram quanto tempo lá? Foi... Cara, era pra ficar um mês. A gente ficou 3 ou 4, não lembro agora. pode crer. A gente foi ficando. Rolou várias festas lá. Todo dia, né? Não, mas- você tava falando... Não, fique tranquilo. Mas aí a gente, pô, eu fui vendo que, cara, ainda bem que eu não conheci isso antes, né? Porque é uma perdição. Não pelo fato de só de festas, né? Você fica muito solto. Todo dia tem festa na República. Jaraguela. Não tem uma Pé de guia pano. ali, né? Não tem uma guia pra segurar, aí você vai. Você vai, você tá animado e tal, né? Esses nomes é o que? O nome das repúblicas? Pé de pano, Jaraguela, pé de pano. Né? Nossa, nos filmes é beta, programa de alfa, né? Para. Mas é muito legal, assim, sabe? Na verdade, a gente fala brincando assim, hoje, meu maior mentor eu conheci lá. Meu ídolo na veterinária. Ele sabe quem é que eu tô falando. Ele até sabe que eu vim aqui, hoje ele vai querer ver. Se quiser mandar um salve pra ele, fica à vontade. Felipe, por céu. Ele é meu, cara, meu ídolo. Hoje ele mora na Bahia e tal. Melhor neurologista, na minha opinião. Modéstia à parte, veterinário. E, cara, conheci o meu norte ali, na verdade, na veterinária. E esse cara, falo esse cara com todo respeito, o Felipe,
no meio de uma bagunça toda, eu vi um cara extremamente inteligente, um cara extremamente divertido, um cara extremamente feliz, focado. E eu fui disseminando essa situação assim, entendendo como as coisas aconteciam. Voltei pra São Paulo, não que eu voltei outra pessoa. Eu voltei no dia da apresentação do meu TCC. No dia. Não treinei porcaria nenhuma, nem sabia o que eu ia falar. Saiu do carro torto. assim. Não, torto. A volta a polícia parou a gente com o carro sem documento. Pegando o cachorro dos outros na rua pra levar pra São Paulo, porque a gente queria salvar um cachorro. Nossa. Com um collie gigante, assim, nossa. Propina pra polícia, R$ 50 pro cara deixou eu apresentar o TCC. Enfim, mas aí eu de verdade, assim, falando mais sério agora, a vida essa viagem foi um divisor de águas pra mim, assim, sabe? Não porque eu não queria ser um veterinário, um cirurgião, eu já queria, mas ali eu falei, nossa, cara. E olha, pra você entender, no meio de uma. Cara, era cerveja todo santo dia. Assim, não. Alguns dias com exagero, outros sem. Mas Mas todo dia tinha uma... tinha uma resenha, Uma né? cevadinha, né? Tinha uma resenha, né? Então era gostoso demais. Mas eu encurtei bastante minha história aí. Mas depois daí eu só. Cara, eu só pensei em cirurgia. Pensei na veterinária por si só, né? E aí eu fui indo, assim, na verdade, né? E quando você, beleza, lá se formou tal, lá, e, mano, primeira experiência, assim, tipo. Você quer mais uma cerveja? Eu quero. Um pouquinho? Eu quero. 2, capitão. Logo mais. Continua? Isso. Por favor. Aqui vai fazer Não, o é, corre. sim. É fazer o corte. Sim. Primeira experiência, assim, que você saiu disso. Cara, agora eu sou não, assim, veterinário. eu antes de chegar aqui, eu fiquei pensando em algumas coisas que eu poderia falar, mas ao mesmo tempo eu não sou muito eu acho que é legal de conversar assim, sentir a conversa aí, Sim. mas eu vou te falar. Minha primeira experiência assim, mais marcante, que assim que eu voltei, eu fiz trabalhos voluntários numa outra faculdade, no Metodista de São Paulo, lá em São Bernardo, em parte de cirurgia e tal, mas é trabalho voluntário, você acompanhava mais, pra você aprender, entendeu? Não era pra você fazer. Eles até chamavam de aperfeiçoamento técnico. Aí tal, aí de repente, falei, pô, eu tô precisando ganhar dinheiro agora um pouco, né? Meu pai me ajudava com custo de alimentação, gasolina e tal. Aí, uma colega minha de aula na época, que tava também num trabalho voluntário, falou, eu faço plantão ali em Santo André. Que é uma vaga de plantonista noturno. Eu falei, nossa, mas será? Aí vi que Novão, né? meu pai Meio não desconfiado. né? totalmente sem experiência, só com vontade de querer fazer. Cara, isso aí é uma história que eu conto para bastante gente, isso aí, na verdade. Não é a minha primeira situação na veterinária, mas a que mais marcou, assim, como início, né? Eu eu aceitei, R$ 50 por noite. Das 6 da tarde, noite, até 6 da manhã, 12 horas de plantão. Uma clínica, não preciso citar nomes, mas mais simples, tá na beira da Avenida do Estado, super barato, assim, mas baita numa rotina. E eu falei, quero aprender também, não quero só ganhar dinheiro, preciso aprender, preciso pegar a mão, preciso praticar. Criar casca, né? Aí eu cheguei, tá? Comecei tremendo. Cheguei lá, tinha sei lá, juro por Deus, super simples, assim, era uma casinha que acho que foi agregando a casinha do lado, então era um labirinto, assim, né? A internação era ali na porta, era onde era o banheiro, sei lá. O centro cirúrgico era onde era a cozinha. Reformado, assim, e tal. Aí eu lembro que eu cheguei, ela veio mostrar as coisas como funcionavam ali no hospital, na clínica. Eu olhei, tinha um monte de cachorro que tava intoxicado por chumbinho, um monte de internado. Eu falei, nossa, tudo convulsionando. Eu falei, nossa, o que eu faço aqui? Tipo isso. O que eu tô fazendo aqui, velho? Eu falei, quando eu começo, né? Eu queria ir embora naquele momento. Mas enfim, daí ela ficou mais um pouco comigo lá e falou, Thiago, agora eu vou embora. Segura o B.O. aí. Aí ficou eu e Kátia. Nossa, que é muito comum até hoje. Ficar um veterinário na parte noturna e um auxiliar, que é um auxiliar tudo. É enfermeiro, é auxiliar geral, então vai limpar, vai atender, vai cobrar no caixa. Então muitas clínicas, não hospitais, mas que são 24 horas,
É a dupla, é um veterinário e um auxiliar. Aí beleza, né? Eu, todo tímido, assim, meio com medo, né? De atender, real. Aí eu, cara, lembro perfeitamente esse dia. Parou um caminhão, sem o negócio atrás lá. A carreta atrás, né? Só o caminho, assim. Parou um caminhão, desceu um cara, assim, sem camisa e tal. Bem característico, assim, né? De trabalhadora que trabalha com caminhão e tal. Aí ele desceu, assim, com um cachorro preto. Parece um labrador, assim, novo. Eu não lembro o que ele tinha. Até hoje eu não lembro. Eu lembro que ele tinha, sei lá, uma diarreia com sangue, algo assim, eu não sei. Não sei se eu poderia ter falado isso. Não, Pode falar, pô. Mas eu lembro que eu olhei e falei, nossa, e o cara super arrogante comigo, assim. Me viu um cara de novo na veterinária, inseguraço, tava muito inseguro. Acho que ele Normal. conseguia ver você que estava seguro. Não mas no fundo eu acho que o cara ia tratar todo mundo da mesma forma, sabe? Aí ele olhou assim, aí ele ficou falando, eu ficava falando, pode ser isso, pode ser aquilo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí eu sei que ele, com todo respeito, ele cagou pra mim. Ele só queria olhar pra minha cara e falava, quanto que é pra sacrificar? Eu falava, calma, senhor, não é assim, dá pra tratar, dá pra tentar, vamos descobrir o que que é. Não é caso de eutanásia, né? Que eutanásia é um sacrifício aí, né? Animal. Aí eu falava, de certa forma, assim, não queria aquilo. Eu falei, como assim? Era o meu primeiro cliente. De fato, ganhando dinheiro. Tipo, pensei, Você tinha a impressão que ele tava querendo se livrar do. certeza, absoluta. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tipo, puta, vou me livrar desse BO aqui. Esse é o ponto. Aí ele, de certa forma, assim, ele ficou meio que forçando. Até uma hora que, uma frase marcante mesmo, assim, ele falou: se você não fizer nada, eu vou dar uma paulada nele aqui mesmo. Nossa, cara. Aí eu fiquei assustado. Não é que eu fiquei com medo dele. Dá vontade de, sei lá o que eu faço. Não sabia o que eu fazia, na verdade. E ao mesmo tempo eu pedi a licença pra ligar pra dona. Porque a gente fica inseguro. O que eu faço? Porra. O que eu faço? Eu expulso o cara daqui? Ou faço eutanásia? Eu não ia fazer, jamais ia E fazer. o cara lá te olhando, o cara lá, e a cabeça. Aí você fala, imagina se eu ligo pra dona do estabelecimento e ela fala, Thiago, se ele quer, faz. Mas não é minha concepção, eu não vou fazer isso. Então eu fiquei pirado assim naquele momento, sabe? Aí eu lembro, isso, cara, não foi muito tempo. E ele ficava falando. Eu falei, tá bom. Eu tive uma atitude individual. Eu lembro que eu não consegui falar com a dona. A auxiliar não sabia me ajudar nessa hora em nada. Tava mais Eu tava perdido que passando pano você. lá, comendo fandango, sei lá. Aí eu falei, quer saber? Eu vou falar um preço muito alto. Ele vai desistir. Eu lembro que eu falei coisa de, na época, em 2008. Acho que foi 2008. 7. 8, começo de 2008. Falei, R$ 3.000. E não era, sei lá, R$ 400 na tabela. Que tinha duas tabelas. Tabela A e B. A, classe A, e a outra tabela era pra não perder cliente. É normal isso na veterinária. Hoje não é mais, se eu não me engano. Deve ter alguns lugares que são assim. Alguns lugares que são assim, mas Aí eu olhei e falei, vou falar 3.000, sei lá, uma coisa assim. Eu falei, 3.000. O cara me arranca um cheque e começa a assinar o cheque. Nossa. Eu fiquei assim, ó. Ele assinou, cruzou, tal. Aí conferiu lá se não tava. Cara, o cara ia pagar 3.000. Ele pagou 3.000. Aí eu falei, bom, agora é hora de eu rezar pra ir embora e não querer ver. Que na minha cabeça eu meio que tentei jogar com ele. Aí eu falei, nossa, imagina se ele quer ver. Graças a Deus, aí ele foi embora. Ele falou, tá bom, obrigado. Ele se livrou. Eu não fiz, óbvio que eu não fiz. Eu lembro que eu até pensei, né? Brincadeiras à parte, eu falei, 3 conto, que não tem nada? Ganhando 50 na noite. Eu olhei, será que tem câmera? Mas aí eu sei que simplesmente eu não Sacrificou. não sacrifiquei, deixei o cheque no caixa lá e fiz um. Tentou ver o que Não, na verdade a gente curou o bicho, era algo simples mesmo. Era uma diarreia, uma coisa assim, um vômito, uma coisa assim, mais forte, assim, sabe? E a gente doou o cachorro, depois de um mês, 2 meses, a gente doou o cachorro, entendeu? Então, assim, isso talvez não seja a situação mais, não vou falar difícil ou mais emocionante da minha vida na veterinária, mas me marcou. Aí me deu um estalo ali, sabe? Falei, É porque eu fiquei nossa. imaginando, assim, tipo, novão lá, assim, começando na veterinária,
naquele momento, pô, e aparece uma situação dessa, cara, você fica um inseguro pra caralho, né? Você não sabe o que você E faz. foi seu começo, né, mano? No Você falou que foi o começo. primeiro, foi a primeira Foi o noite. primeiro trampo de fato, assim, Já, você trabalhando já com caiu na mão público, né? roubada da, tipo, Eu tinha contato com o público, mas com respaldo da faculdade, porque eu trabalhava na faculdade, entendeu? Assim, como voluntário. Mas era na faculdade. Então é aquela coisa, na faculdade é hora de se aprender. Se você errar, entre aspas, errar, se você não fizer o melhor, tem um professor em cima de você que vai corrigir, ou vai estar responsável pelos seus atos. Mas não que a gente queira fazer coisa errada, mas quando você se depara só com você mesmo, Aquela é só você e foi o você. primeiro caso, juro por Deus, foi o primeiro caso, cara. O Primeiro auxiliar caso. tá lá comendo panangos Primeiro lá. caso. Eu juro por Deus, é isso mesmo. Eu juro por Deus. Mas é difícil, assim, de falar. Já vi muita coisa, assim, na veterinária, mas de certa forma, eu com meus colegas aí, né? Acho que todo mundo hoje tem uma história pra contar na veterinária, assim como na área de vocês. Ah, sim, acho que foi a área, né? A gente tem passou algum veneno, alguma prova, né? Mas aí é um caso que me marcou bastante, assim, né? Não que talvez até me fez bem, vou ser bem sincero, assim. Me fez bem pra entender como que era o jogo. Como que funciona esse game aqui. Assim, como aqui que não é? tem massagem. Vem, né? Então, Vem. assim, é uma situação que a gente acaba, por experiência, hoje, se eu pego uma situação dessas, putz, eu desenrolo muito melhor. Na verdade, já sabe o que faz, né? Naquela época eu falei, cara, mas foi uma coisa bem marcante, assim, pra mim, sabe? Não por questão só emocional, mas por questão de valores, ou de, mais uma vez, ser humano. Comecei a ver provas da minha concepção. Não que eu sou. Gente, pelo amor de Deus, não sou nada contra ser humano, não, assim, no sentido de Mas respeito. prefiro os animais. Se for pra escolher. Não, é difícil falar, assim, mas Mas é o que eu sempre falei, assim, tipo assim, o cara, o ser humano, a pessoa, o homem, o rapaz, a mulher, a moça, mano, ele chega, ele pode falar, ele pode gesticular, ele pode. O animal, Sim. ele já não consegue se comunicar, ele se comunica pelo, né, ali e tal. E acho que é muito mais difícil você tratar um animal do que você tratar um ser humano, digamos assim. Na minha opinião, eu não posso desmerecer nossos colegas de medicina humana, mas é diferente, né? Eu tenho Sim. muito contato com médicos e enfermeiros humanos de medicina humana, que muitos deles falam, cara, a gente só tem uma espécie, vocês têm mais de uma espécie, vocês têm que saber de tudo um pouco, vocês têm que adivinhar. Sim. Tal. Não quer dizer que é mais difícil, mas eu acho que todo veterinário por si só tem que ter um pensamento um pouco além, sabe? Mas às vezes até no feeling, assim, sabe? De tentar alguma coisa. Porque, gente, é muito comum a gente dar com situações que a pessoa não tem um real no bolso, às vezes, sabe? Você olha pro animal precisando. É difícil. Aí você Então. fala, pô, vou arriscar. Ou dou remédio ou faço exame. Quantas vezes eu já vi isso? Doutor, ou eu faço exame ou eu trato. Que adianta fazer o exame se eu não consigo tratar? Então eu acho que às vezes dá certo, às vezes não. E até queria perguntar pra você, assim, quando a gente tava conversando aqui antes, tava até falando do meu cachorro e tal. Foi uma situação, foi meio chata, assim, foi bem no final do mês, assim, sabe? E, pô, e tinha que pagar pro cachorro ficar lá, e tinha que pagar por causa Tudo, né? Você paga a vacina que dá, tudo. Aí, putz, vai sacrificar, aí tem que pagar mais tanto pra sacrificar, aí, pô, e tem que pagar mais tanto pra a prefeitura passar e levar, sabe? E eu fico imaginando assim, porra, tudo bem, até a gente tem até ali, consegue até um dinheiro e tal. Pô, mas o cara que tem, tipo, pô, ele mora numa comunidade, ele tem o cachorro dele e tal ali, e ele não tem, tipo, não tem dinheiro. O que ele faz, velho? Se, por exemplo, o cachorro tem o Boa companheiro pergunta dele aí. ali, o que ele faz se acontece? É uma boa Começa a pergunta. passar mal. É uma pergunta muito comum assim, no dia a dia nosso aí, né, na verdade. Mas a gente, de certa forma, hoje, a gente tem hospitais públicos, né? Não tô aqui pra fazer propaganda, nem pra ficar falando bem ou mal, tá? Mas a gente tem hospital público, alguns hospitais públicos, alguns de baixo custo, mas os públicos por si só, por mais que existam, eles não conseguem atender a demanda, né? entendeu? Não conseguem, é muita coisa. Então eles trabalham muito com prioridade, emergências, urgências. Mas é difícil. É difícil. Assim, você fala, pô, assim que como tem um lado triste, tem um lado também de, às vezes a pessoa vai,
deixa você fazer tudo, na hora de pagar some ou não paga e tal. Então é difícil a gente se dar, Então, mas é comum, é muito eu comum. também vejo pelo lado da, sei lá, do profissional também, da casa, da veterinária também, que, pô, às vezes pega um cachorro, o cachorro tá doente, aí leva o cachorro pra lá, aí o cara fala assim, pô, acho que não tem mais salvação, então deixa lá e foi embora. Aí às vezes você precisa ficar com o cachorro, aí tem que, sabe, aí tem aquele processo de ficar com o animal doente, ou precisa difícil, né? sacrificar, ela mesma vai ter que tirar do bolso pra sacrificar, pra poder chamar a prefeitura. E por isso que eles são meio chatos na hora de cobrar. Exatamente. E A gente que tá, desculpa, perdão. Não, imagina. A gente que tá, às vezes, num momento sensível ali, de falar assim, pô, o cara tá pensando só em É isso que eu ia dinheiro, falar só pensando agora. só em dinheiro, É isso que eu ia mano. falar agora. E às vezes não é, às vezes o cara passou tanto. Você pega muito no emocional as pessoas, É. entendeu? Tudo bem que na medicina também é igual, com criança e tal. É diferente, na minha opinião, mas existe essa relação aí muito forte, né? Do ser humano com o animal. Ainda mais hoje em dia. Que não via tanto pouco tempo atrás, assim. Então, desespero, emergência e tal. As pessoas, cara, é impressionante. É impressionante como as pessoas deixam de fazer, de comer, ou de comprar algo pra casa pra pagar pro cachorro, cara. Nossa, isso me corta o coração. Isso me corta o coração. Tanto é que eu até prefiro evitar esse contato direto assim, porque eu não consigo. Mas é difícil, porque você. Ao mesmo tempo que você vê pessoas que não estão nem aí, igual essa história que eu contei, querem só Se livrar. se só. livrar, ou porque pegou pra filha, pro filho, enfim, não importa. E no fundo só tá dando trabalho, custo, e enfim. Tem pessoas que fazem de tudo pro animal. Cara, gente costuma ver muito morador de rua, né? Que sempre tem seu cãozinho, seu Exatamente. companheiro. Esse dia até vi um vídeo assim, mó emocionante. O cara filmou meio que escondido assim. Era um morador de rua, ele tinha 2 dogs. Aí eu acho que devia ser aniversário, não sei, alguma coisa. Ele tava com um bolinho lá, ele foi, acendeu a vela, cantou parabéns. Deu lá Eu vi pros esse cães, vídeo, nossa, né? esse vídeo Deu corta o coração, pros mano. cachorros. eu sei qual que é, eu vi E esse aí vídeo depois ele se também. emociona, assim. E é uma coisa que a gente vê muito, né? O morador de rua, ele não tem basicamente nada, mas o que ele consegue, ele faz questão de dividir, né? É O uma amor pelos fidelidade cães. absurda, na verdade, né? É tanto física, na minha opinião, quanto emocional ali, né? Um depende do outro. Eu acho lindo de ver. Obviamente que eu acho que deveriam ter mais organizações aí, ou Mas acho que mais projetos, mais né? Pra projetos, poder exatamente. abrir mais casas. Mas ao mesmo tempo a gente tem tanto problema, né? É. Olha o que tem de criança na rua, olha o que tem de. Então é difícil, a gente. Você pega uns caras mais conservadores, os caras falam assim, porra, mas animal, mano, animal. Tem gente passando fome, você preocupado com animal. Não é que às vezes. Mas aí você tem que pensar pelo lado de, porra, cara, que a gente se fala, o bichinho não fala, cara, não tem como pedir ajuda. Pô, eu vi um vídeo de uma cadelinha prenha, sabe, morrendo de fome na frente da lanchonete, aí todo cara que ia passar pra comprar um lanche lá, ela ficava assim, sabe? Tipo, você viu o desespero dela, tipo, de me dar um pouquinho, alguma coisa assim, ela é prenha, você fica, caramba, velho. Uma vez eu passei num bar, comprei refrigerante, e daí a mulher tava dando uma marmitinha pro cachorro, né? Aí ela fala assim, Tá vendo? ela falou assim: não, você não sabe, essa cadela aqui, eu colocava num negocinho pra ela aqui, ela não comia, ela levava lá pro fundo, lá pro fim da rua. Aí eu fui seguindo ela, quando fui ver, Você ela tava foi com os atrás filhotinhos. dela? Não, a mulher falando pra Ah, a mim. mulher falou pra você, desculpa. Ela falou assim: não, eu olhei assim, e ela não comia, ela levava assim a marmita até o fim da rua. Quando eu fui ver, assim, ela tava dando os filhotinhos dela. É. É umas coisas assim que você olha assim, você fala. Não é possível, né? Caraca, mano. Cadê a racionalidade, né? A gente racional e irracional. Quem que é? Não tem, é difícil, né? E é instinto, talvez, eu não sei explicar de certa forma o real motivo disso tudo, mas é muito. Eu sou uma pessoa muito consciente nesse ponto, até de quando eu converso, às vezes, não só com donos de cachorro, numa roda de amigos, desculpa, uma roda de amigos primeiro ponto, né? Responsabilidade. Cachorro, gato, papagaio, cobra, aranha, sei lá. Você vai pegar pra adotar e tal, responsabilidade. Ah, não pode, ajuda. Ajuda com uma ração, mensalmente e tal. Porque não é brincadeira, né? A gente. Além de a gente trazer um baita num problema da sociedade, às vezes, porque adota um monte de animal, ou sei lá, ou às vezes até por imagem. Eu conheço tanta gente
faz uma cena na frente da câmera e no fundo não é tudo aquilo, né? Não precisa citar nomes, mas Já me liguei. Mas enfim, a gente sabe que a gente que tá no. Falando da vida animal aí, né? Na saúde animal, a gente tá no batalhão aí de frente, que estão atuando na veterinária, que seja em diversos áreas aí, Santos Silvestres, patologia, enfim, laboratórios, enfim, tudo isso hoje em dia é respeitado porque a gente tá muito avançado, mas ao mesmo tempo existe essa condição que você acabou comentando em relação não sei se posso falar responsabilidade, né? Porque é igual o senhorzinho ali, morador de rua, tá andando com 10 cachorros juntos. É responsável? Mas aqueles 10 cachorros são muito gratos a ele ao mesmo tempo. E se ele pega um pãozinho, alguma coisa, ele divide com os 10. Ele divide com os 10. Exatamente. Cara, é uma isso. loucura, né? É uma loucura. Você fala, cara, não sei nem se eu faria isso. Modo de dizer, né? Sim. Então Às vezes até ele deixa até de comer pra dar pro cachorro. muitas vezes, pô, na minha opinião, né? E com isso tudo você começa a ver pessoas que realmente fazem isso. Eu juro por Deus, não tenho que falar de valores financeiros, mas eu tenho meu valor de consulta. Se eu quero ajudar, eu ajudo. Se eu quero fazer de graça, eu faço. Eu gosto muito de fazer caridade, mas quando eu escolho. É porque tem o seu lado profissional também, né? Assim, não dá pra você fazer só de graça também, porque você tem que Sim, tem seus boletos pra todos pagar nós, né? também, né? A Exatamente. gente entende isso. Né? Mas quando a gente pode, eu faço. Eu adoro, incentivo as pessoas a fazerem. Às vezes eu posso ajudar de alguma forma, indicando alguém, ou enfim. Já aconteceu já, Thiago, assim, de alguém chegar e falar assim, ó, Thiago, eu não tenho nada na minha conta, não tenho nada, Já. tem como você me ajudar com o meu animal aqui? Já. No meu WhatsApp agora, mas tem ontem. Eu vou. Não sei nem o que eu vou fazer, na verdade. Também não posso citar nome, senão ele vai querer ver. Brincadeira. Mas eu vou operar um animal por um arcade antigo. Mas eu não quero arcade. Vou doar. O arcade, vou vender, sei lá. Não quero dinheiro. Mas ao mesmo tempo, o cara não tem onde tirar. Você joga o arcade? É esses negócio de 1000 jogos aí, eu não sei o certo. Ah, aquela máquina. É Porra, legal. louco. Na verdade, eu queria pegar pra Tá mim. louco, deixa lá, velho. Nossa. Dá umas Tem tudo, Street Fighter, Metal Slug, tem tudo isso aí. Doa pra mim, então, essa porra. Vem pra cá, amor. Traz aqui pro Dona Mara, a gente põe aqui no Cara, é fundo. legal. Mostra a foto pra vocês. Amanhã eu ia fazer eu vou acabar fazendo acho que no sábado, na verdade. É uma cirurgia, né, que custaria em média uma amputação. Ele foi atropelado e acabou com a pata do cachorro, lesou o nervo. Né, então ele não sente mais a pata e tal, enfim. Aí eu vou, de certa forma, eu vou ajudar. Não sei se eu quero, na verdade, mas sabe quando você vê só a intenção da pessoa, cara, eu não tenho que fazer, aceita meu videogame, aceita, cara, não vou falar diariamente, mas é muito comum. Isso que eu ia te perguntar agora. Muita gente, não sei se eu posso usar a palavra encher o saco, mas muita gente procura nessa situação, porque assim, eu vou usar como exemplo meu pai é farmacêutico, né? Então, mano, qualquer dor de barriga que a família tinha, apesar do meu pai não ser médico, mas toda dor de barriga que tinha na família, conhecido, amigo, o nego ligava lá em casa, tá ligado? Ô, seu Benê, tô com um negócio aqui, você acha que tem que tomar, não sei o quê, você consegue arrumar um remédio, papa, não sei o quê, não sem receita, pá. Tipo, mano. Então, manda uma receita de gardenal aí, porque o negócio tá funcionando. Muita gente. Acho que não eu também, mas acho que. Eu digo a família até. Pô, meu cachorro já tá. Não, tá bastante, é verdade. Não só eu, mas acho que é veterinário, assim, de forma geral. Cara, saúde em geral, né? Acho sempre... faz uma receitinha pra mim aqui. O meu animal tá assim. O que você acha que é? Você fala, pô, mas eu nem olhei. O que tá acontecendo? Tá convulsionando. É porque acho que o cara dá um tá gardenal, mas dá um gardenal. Mas não é, o Thiago, às vezes o cara tá tão desesperado ali, ele vê que você é veterinário, ele acha que se ele falar, eu faço isso também. Ele não sei o quê. Acho que o Júnior, né? Você acha que você vai ter carro. Me ajuda. Eu também faço isso. Que é comum, né? Então acho que é comum, assim, né? Obviamente que a gente acaba pegando uma situação de
às vezes não te dá tempo de errar, não dá tempo de esperar, pensar, eu vou pensar se eu vou ajudar. Às vezes aquele tempo é o crucial, time, é o time, o tempo é a hora de ouro ali, sabe? Então, às vezes a gente acaba tendo um raciocínio muito rápido, assim, vou ajudar ou não vou? O cara me liga 10 vezes, 10 sem parar. Se eu atender, eu vou ajudar. Se eu, sei lá, eu sei que o cara quer ajuda, eu sei que ele quer ajuda. Se eu nem ligaria. Ou eu deixo de atender, ou atendo e falo que não dá. Não, então é difícil, cara, é difícil. Mexe muito com, às vezes, o seu próprio dia, assim, no seu próprio no seu humor do dia, no seu estado de espírito do dia, te faz tomar atitudes, às vezes. Eu até ia comentar com você que às vezes deve ser que você tá num dia mó legal, um dia que você acorda bem. Sabe aquele dia de filme que você acorda bem, vai, não sei o quê, Sei. aí você vai, chega lá e tem um negócio que acaba com o seu dia. Sim, Você cara. fala, putz, Domingo foi horrível pra mim. Foi horrível pra mim. Domingo foi péssimo. Mas enfim, tô assim, brincando. mas- até eu mesmo, quando eu. Porra, até larguei o Facebook, mano, porque eu ficava vendo o Facebook assim, aí eu comecei a ver um vídeo de um cachorrinho na rua, passando mal, aí a mulher indo cuidar do cachorro, aí depois, aí o algoritmo, né, sabe como que é, né? É, sim. Aí começam a jogar os vídeos assim. Mano, tinha vídeo que eu assistia Cara, assim que impressionante, acabava né? com o meu dia, mano. Que eu falava assim, Tem. eu ficava, porque eu absorvo muito, né? Eu, tipo assim, olha aquilo, eu fico tipo, porra, Caiu até nos. Como chama lá? Os Walker lá, como é? dos skinwalker lá Skinwalker. do TikTok Já lá. viu esses vídeos já? Não vi. Skinwalker, explica aí pra ele. Nem É, eu sei explicar essa porra. Umas loucuras que os caras botam no TikTok aí, que é tipo, os bruxos que eles possuem os animais, né? E os animais começam a fazer coisas estranhas, né? Coisas de humano. Coisas humanas, assim. Sentar de perna cruzada. Perna cruzada, assim. Eu, hein? Tem uns vídeos lá, mostra lá. Eu, hein? Mostra o cachorro, tipo, sentado da escada, assim, tipo, que nem gente. Aí a mulher começa a filmar ele assim, aí ele tá sentado assim, aí ele vê a mulher, aí ele volta ao normal, assim, aí fica olhando pra cara da dona, assim, aí a dona assustada, assim. Aí o cara assim, ó, você viu lá, ó. Ele, como ele tá olhando pra dona dele. Mas você viu aquele lance? Não sei se você já viu uns caras, uma galera, que meio que acha que é cachorro agora. Os pet play lá. É, que os caras Caraca. falam, não, sempre, desde pequeno, eu já senti Sério? algo diferente Sério, dentro de mim. Te juro, é real. A galera acha. Tô falando, cara. Sério? Thiago. Tem, Eu tô por mano. fora, eu acho. Galera que acha que é cachorro, velho. Tava na Late passeata. também, sei lá. Sei lá. Sei que na passeata os caras tava de 4 lá no. de cachorro. Pô, vou ver se eu acho o vídeo aqui, mano. Eu quero ver depois. Pô, você e o mostra cara lá, falou, qualquer não. coisa. Todo mundo vai achar que é zoeira, Tô mas por tô fora. falando sério. Tô por fora Sei o quê, total. Desde pequeno minha mãe já via que eu rolava no chão. Achava que ele Eu tô se acha, que coçando, eles né, no acham chão, que né? eles reencarnaram, eles eram um cachorro na vida passada, e eles reencarnaram Caralho, que um loucura. ser humano, tá ligado? Mano, teve um cara lá no Japão lá que gastou maior grana lá pra fazer uma roupa de cachorro, mano. Isso eu vi. Você viu isso aí? Isso eu Cara, vi, mano, a roupa verdade, isso eu igualzinho, vi. mano. Você falou, caralho. Isso eu vi E sem fica querer, inteiro lá assim. de cachorro na rua. É, mas- doideira, né, Mas o velho? cara tá feliz, né? É difícil falar, você tá né? O feliz. importante é ser feliz. né? É, sempre. Não atrapalhando os outros, não sendo. Ah, isso eu penso também, isso eu penso, né? Mas Eu também sou daquela, tá ligado? Tipo, o cara quer fazer, ele quer pular cambalhota, ele pula. Não infringindo na vida do outro, não fazendo mal pra outras pessoas, tudo bem. não atravessando a vida de É, ninguém. mas sei lá, meu medo é esses caras que acham que é cachorro querer cruzar com. pegar um fila que é mais alto. Não, velho. Ou pegar sua perna ali do nada, né? Você tá no bar, você tá numa brecha. Tá o cara lá. Você sai. Mas agora deixa eu perguntar pra vocês, e a relação de vocês com cachorro com animal, assim, qual que é? O que é? Inverter os papéis aí, na verdade, mas... Fica à vontade. Vou falar minha experiência. Eu queria saber um pouquinho Nossa, também. você falou em off, né? Mas depois você fala a sua. Sim. Cara, eu tinha uma. Assim, hoje eu tô meio. Não sei nem te explicar. Odiado Assim. de animal? Eu tô meio bode de ter animal, assim, porque eu tinha uma gata que ficou comigo durante 20 anos, tá ligado? Acho que eu nunca vi um gato. Cara, eu já vi, mas É bem raro, né? bem difícil, né? bem difícil. E. Bem difícil. Mano, era tipo tudo pra mim, tá ligado? Sério? E eu fiz. Cara, eu fiz o possível e impossível pra tentar Você morava com salvar você e ela. ela, assim, Ela ou? não, morava sua com família, a minha tudo? família e depois eu saí. Fui morar sozinho e ela ficou com meus pais. Deu 1 mês, 2 meses que eu fui morar sozinho, ela, tipo, ficou doente. Foi aquele caso, eu acho que até te falei, né? Que Sim. ela teve problema no rim. No rim. É doença renal, né? Isso, doença renal e cara, eu fiz de tudo, mas aí voltei pra casa dos meus pais, fiquei tipo 1 mês lá.
pra poder tentar salvar ela e, tipo, ela não comia mais, porque acho que quando tem um problema renal, o gato, ele meio que perde o apetite, né? Se você Ele não come fica até amanhã, mais, deixa eu começa a falar. emagrecer, né? É muita rotina na veterinária isso. Acho que em geral, hospitais veterinários Aham. e clínicas, é muito comum. Não sei te O dizer renal, falam que é em bem top, comum, assim, né? top 5, 6, 10, eu não sei te dizer, mas é uma doença muito, muito comum, assim. Na verdade, é uma doença renal, geralmente é Sim. crônica, vai vindo, né? Então, e tentei de tudo, cara. Eu mesmo aplicava aquele soro porque Embaixo da pele e porque tal, né? é, Subcutânea, que a gente porque chama. eu pagava, né? Na clínica, Sim. pagava R$ 50 cada um. Aí a veterinária falou, Dia sim, dia eu não, acho... e vai. Não, era todo dia. Essa Todo porra. dia já? Aí a veterinária falou, eu acho melhor você aprender e você aplicar sozinho. Aí eu fui na clínica lá Olha, na foi legal. Sé, lá na Eu falei Sé, isso lá também. que tinha uma clínica veterinária lá bem ali na Praça da Sé mesmo. Comprei vários daqueles potes de soro, velho. Todo dia eu levantava o corinho dela. Cara, E, uau. cara, fiz de tudo. Aí ela melhorou, depois do nada, desceu a ladeira, tá ligado? É, Acho que a idade sim. também juntou tudo isso. chama 20 que para, anos né? e- Infelizmente, E igual ela a gente. foi, cara. Ela foi e Como foi pra você isso? Ah, Mesmo sabendo que ela tava indo, vamos dizer então, assim, né? Tava descendo, até a né? última eu acreditei que eu ia salvar ela. É tá mesmo? ligado? Meu, eu ia pro rolê, Legal ver isso. eu Muito ia pro bonito ver isso. rolê, eu passava na casa da minha mãe Muito bonito ver antes isso. Legal. pra poder dar comida pra ela, porque como ela Olha não só, comia mais, eu mudou comprava sua rotina, aqueles na verdade. Você Royal... montou uma rotina. Sabe aqueles Royal Canin, né? Eu acho, É aquela isso, marca isso. que é uma pasta, É uma pasta, isso, bastante, é uma marca, ela é é. bem Hipercalórica e hiperproteica. Isso. Aí eu colocava na seringa, abria a boca, jogava, mano, foda. E eu ia pro rolê, passava lá, que tentava dar legal. comida, aí voltava do rolê, doido, ia lá dar comida, voltava pra casa, era assim, e era Tinha que longe, a passar. diferença da minha casa, pra casa da minha mãe é 1h20, mais ou menos. tá Caralho, ligado? Vila Formosa. É, ali na Era Santana, Franco, ah, eu sim. moro, agora eu moro no Jardim São Paulo, ali do lado de Santana, ali, Sim, né? sim, sim. Então era essa rotina, tá ligado? Mas aí eu fiquei um tempo na casa da minha mãe, fiquei umas 2 semanas lá dormindo lá, porque era mais fácil, né? Porque eu tinha que levar lá na clínica todo dia de manhã pra tomar o soro. Enfim, resumindo, cara, ela não aguentou, foi embora. E hoje eu não consigo. Não consegue? Mano, eu fico Quanto tempo pensando faz assim, isso? velho. Quanto tempo faz? Desculpa te Isso aí cortar. foi 2022 ou já. 21. 2 anos aí. Acho que foi 2022, 2021. Cara, o que que eu penso, mano? Eu falo assim, meu pensamento bem egoísta. Que eu sei que é egoísta esse pensamento. Eu falo, mano, pra que que eu vou ter um animal onde eu vou dar carinho, dar amor, vou tratar como se fosse meu filho, que hoje a gente trata o animal assim, né? Ele é como se fosse, né? Sabendo que daqui 13 anos ele vai embora. Sacou o lance? Que a Sim. pira que eu entrei? Sim. E eu não quero passar mais por isso, que eu sofri tanto com ela, fiz de... Mano, foi sofrido, velho. Sofrido. Antes de trabalhar, eu tava num trampo novo, tive que trocar ideia com a minha supervisora pra ela poder entender que eu ia chegar todo dia muitas meia hora vezes não mais entende, tarde, né? pra poder acordar mais cedo, levar ela na clínica, voltar da clínica. Mano, isso não tá legal, foi foda. Então eu fiquei pensando com isso, aí eu fico com isso, falei, mano... Aí minha ex fala, meu, vamos pegar um gatinho e tal, não sei o que. Eu falei, meu, pra quê, velho? Daqui 10, 15 anos ele vai embora, a gente vai ficar Já com sofrendo. esse, Eu tô com esse pensamento egoísta que é foda, tá ligado? E eu fico pensando, Mas nossa, você sente como... falta? Não. Cara, eu sinto. Daquela Só, companhia. aí que aconteceu, quando eu mudei lá sofá pra... ali assistindo. Sim, pra caralho, só que Sei lá. eu tô com esse pensamento, tanto que foi uma... Tem que te fazer bem, né? Obviamente, então, né? pra essa casa que eu mudei, eu dividi um AP com mais um brother, e ele tinha 2 gatos. Mano, deu 6 meses, eu falei, não vou me apegar nesses gatos, mano. Eu já entrei frião, assim, fazia um carinho e tal, brincava. Aí tinha a Jurema. Cara, deu do nada, ela morreu. Do nada. Falei, nossa, ainda bem que eu não me apeguei. E ela sempre ficava na minha bota, tá ligado? Falei, ainda bem que eu não me apeguei, tá ligado? Fazia um carinho ali, botava comida e tal. Mas eu ali, tá ligado? Na esquiva, tinha acabado de perder minha gata também, enfim. Mas eu não sei, cara. Eu tô com esse bloqueio aí de não querer mais passar ainda por isso, persiste esse velho. bloqueio aí, na verdade. Pra caralho. Hoje eu não... Mano, eu acho se assim, vê ainda. se eu tiver, mano, é o meu pensamento. Não vai ser porque eu quero. Um dia eu Alguém vou vai encher chegar, o um exemplo, saco, tipo, sabe, você você chega tem. na sua casa, tem um gato miando lá, um filhotinho, sabe? Quando acontece isso, tá andando na Sei. rua. Vem Se aquele. for pra ter, mano, vai ter que ser assim, vai ter que bater o lance. Agora não, vou ter um animal, vou atrás. Não, isso eu não quero, velho. É difícil, né? Na verdade, tipo, até pensar em. Não é nem custo, né? É uma coisa mais, né? Na minha cabeça. Não é nem questão de grana, mas lance Não acho sentimental, egoísta, na tá verdade. ligado? Não acho Minha egoísta mãe da sua teve- parte, na minha opinião. Minha mãe, ela
muito tempo atrás, faz uns 15 anos. Ela tava passando assim na rua assim, que a gente morava no Brasil na época. Aí tinha um cachorro, um filhotinho assim, daquela raça Scooby-Doo. Sei. Scooby-Doo. Aí tinha os moleques zoando o cachorro, jogando os negócios em cima do cachorro, assim, sal, não sei o quê. Aí ela ficou, não, o quê? Gritou com os moleques, pegou o cachorro e levou pra casa. Mano, mas aquele cachorro pegou um amor pra minha mãe. Porque minha mãe falou assim: aquele cachorro ele era incrível, porque ele conversava comigo de manhã. Que ele chegava de manhã assim, É esse tipo de coisa que a gente. aí ele ficava. Mano, você parece loucura, mas é verdade. Como que é? Ele Como não que era é? aqueles Walker lá, não? Será? Skinwalker? É o Skinwalker. Não, ele falava, ele ficava assim. Passava até um café pra mim. Tadinho do Scooby. Não, mas Ele aquele chamava Scooby mesmo? Scooby, minha mãe chama Scooby, É. né? Scooby-Doo fala Scooby-Doo. É Scooby, virou E, Scooby. mano, aquele cachorro pegou um amor pela minha mãe, assim, e assim, onde minha mãe ia, ele ia atrás, ele ficava sentadinho, assim, lá. Só que aí a gente morava em apartamento, ele cresceu demais, aí teve que dar, né? É. Aí, sim. assim, e essa experiência, assim, com falecimento, com morte de animal, assim, tive só duas, assim, agora com o Luke, meu cachorro, e uma antes que eu tive com o gato também, que teve esse mesmo problema de... Renal? Então, só que a gente não sabe se foi alguma coisa assim, porque a gente morava numa casa que ele ficava muito no telhado. Aí tinha um monte de gato também, os gatos vinham comer em casa, ele chamava os gatos pra comer em Tem casa. muita doença de gato não, né? É infecção contagiosa em gatos de rua, assim, né? E ela. Era o Michael, né? Minha mãe chamava ele de cu sujo. Cu sujo traz os amigos dele pra almoçar aqui em casa. Aí você chega até Adorei. tem 4 gatos comendo lá em casa, lá, os amigos. Aí então a gente se mudou, a gente veio pra uma outra casa. Calma aí, Thiagão. Tô Ó, comendo, tem tô umas comendo. balinhas da hora Obrigado, aqui também. obrigado. E aí chegou, a gente foi morar numa outra casa que não tinha. Acho que separou dos amigos dele, acho que ele ficou meio assim, não sei. Aí começou a emagrecer. Aí teve um dia que eu tava fazendo carinho nele assim no sofá, assim, o bichinho só fez POC. Sério? Só desabou assim. Aí ficou lá assim, aí eu falei, cara, e agora que faz com o cachorro? Aí levou no veterinário, o veterinário falou, ó, é rim, mano. Sim, tá parando. Então. Aí a gente não sabe se foi alguma coisa que ele comeu lá ou se pelo fato de ter mudado de casa e tinha os gastos, os amigos dele lá, acho que ele ficou em depressão. Que lá Não vou dizer assim, né? Por cima, mas é muito comum, cara. É que, falando mais tecnicamente aí, doenças renais de gato, se é um colega discordar, mas chega num ponto que o próximo passo é transplante. Igual ser humano, entra na fila. Na medicina veterinária no Brasil não é realidade. você Então, nem pensa é nessa soro. possibilidade. O soro faz, por exemplo, como você fez com o seu gato? Na verdade, o rim deixa de filtrar o suficiente, e o que era para ser excretado pela urina volta. Sangue. Vamos dizer aí que como se fosse um ciclo ali, né? Então, Sim. o que era as excretas voltam para o organismo, então, de certa forma, intoxica. Tô sendo bem popularmente falando assim, sabe? Então, então dá o soro pra você diluir. Resumindo, você diminui aquela concentração de toxinas, então o animal fica melhor. Ao mesmo tempo, você pode gerar uma anemia, tanto soro que você tá dando, se dilui. Então, assim, tem várias situações, mas chega uma hora que o próximo passo é só o transplante. E manter até um transplante, igual o ser humano, hemodiálise. Existe hemodiálise em animal. Existe. Não é uma realidade, por quê? Quer dizer, é uma realidade, existe, tem centros de veterinários que fazem isso, só que é uma questão de. Primeiro ponto, financeiro. Não dá pra dizer, não tenho experiência com isso, então posso estar errando algum detalhe, mas se você faz hemodiálise hoje, todas as toxinas você filtra e devolve o sangue para o animal. Igual do ser humano. Vai pra máquina, passa na máquina e volta. Até ficar ruim de novo e ter que passar de novo. Eu posso estar enganado, mas não é barato. Não é barato você fazer. Imagina você ter que fazer assim, já não. Nossa. Você vai ver se é. Mas aí, cadê o rim? Cadê o transplante? Não é que você tá postergando para receber o rim. Você tá postergando para postergar. Para você só manter ele ali. Tá difícil, é difícil. A gente vai chegar, eu tenho certeza disso. Tem colegas que trabalham nessa área, que são estudiosos, são cientistas da veterinária, que vai chegar o transplante na veterinária no Brasil. Acho que os Estados Unidos tem, em alguns lugares já tem, assim, mas até onde eu sei, só nos Estados Unidos, assim. Mas ainda não é uma realidade nossa, até porque, imagine no Brasil, minha opinião,
Imagina no Brasil a gente ter um banco de rim, sei lá. Imagina que vai virar. Sei lá, um comércio. Vai virar um comércio talvez extremamente. Abre um mercado. Não, vai abrir uma biqueira de rim, talvez. Sei lá. Não sei. Quero um 3 para 1. Eu não sei dizer. Então, um dos problemas, eu acho que da nossa cultura aqui no Brasil. Eu posso estar enganado de falar isso, mas eu acho que a gente não tá ainda pronto para isso, mas ao mesmo tempo a gente tá. A gente tem cientistas maravilhosos da veterinária. Maravilhosos. Pessoas que estudam, que estão ali com pouco investimento, tentando descobrir coisas novas, tentando trazer pra gente, mas de certa forma não é a realidade, né? Tem que ter uma fala assim, uma ajuda do governo também, né, para poder Sim, concordo. ter mais Concordo, esse tipo de coisa, concordo. porque assim, Não é que eu vou puxar o saco pro meu lado, a sardinha pro meu lado aí, né? Na minha área, na verdade, né? sim. Mas, ao mesmo tempo que a gente tá vendo, cara, uma série de deputados, vereadores, inclusive tô super apoiando um vereador aí candidato a vereador em Osasco, por exemplo, Dr. Rafael, querendo entrar na política por causa dos animais, assim, sabe? E ao mesmo tempo, a visão hoje não é da veterinária, do mundo animal, eu acho que é muito. É como você estava falando, vocês estavam falando em relação ao valor que o animal tem hoje em dia na vida de um casal, de uma família. A gente está diante de situações no dia a dia de muito comum, mais uma vez, muito comum a gente, desculpa, se deparar com situações de pessoas, casais que não querem ter filho, E prefere ter um animal, né? e mete o pau em um ser humano. Pai de pet, né? Eu sou suspeito pra falar. Não, Mas é pai de pet, mãe de pet, então assim, mas ao mesmo tempo que a gente pensa no nosso valor como veterinário ou como o mercado pet por si só, cara, tá crescendo, tá aqui, ó. Maior investimento, maior retorno, a gente tá se valorizando? Sim. Tá saindo um pouco na minha opinião, saindo um pouco aí, do nosso foco, às vezes, tá. Não meu, né, no geral, mas eu acho que hoje a causa animal, hoje a importância do animal na família, do ser humano aí, do que é a família, eu acho que tá muito, não falo muito louco, mas tá. é porque Eu de verdade ainda não compreendi, de fato, de aqui verdade. tem uns lances, por exemplo, assim, De um tempo atrás eu vi assim, não sei o que, cachorro de madame, né? O spa da minha doguinha. Minha doguinha vai lá, ela vai umas 2 vezes a semana ter o dia dela lá. Aí ela toma tosa, fica lá, sabe, assim. Mas você sabe o que tá acontecendo? Deixa eu Então, isso que eu fico pensando. tipo, o que eu tô fazendo aqui? Essa luz aqui saber. no meu olho, Eu acho sei que é lá. mais pelo status do dono do que Sim. o bem-estar do cachorro. Porque o cachorro tá lá, tipo, Só tá cortando minha unhazinha, tá, beleza, tá me dando banho e tosa aqui, tá, beleza, mas pra ela não, assim, é que nem cachorro fica triste, você não lembra do dia do aniversário dele? Porque ele não tá ligado nisso. Mas é uma discussão que rola muito hoje em dia, que é a questão da humanização dos animais, né? Nossa, é muito importante você falar isso, é legal. Porque tem uma cultura aí de uma galera que tem... Porque assim, é aquilo que a gente falou, quando você pega um animal pra cuidar e pra ser seu, é um filho, sabe? Você tem que cuidar da mesma forma como você vai cuidar de um filho, tem essa É isso aí. importância. O problema... Não sei se é um problema, né? Mas algumas pessoas enxergam como um problema essa questão da humanização, humanizar demais. É que nem você falou, essa questão, tipo, vou fazer um aniversário, tudo bem. Eu acho que de repente Não, isso aí pra mim é demais, fazer aniversário pra festa. eu acho que assim, É uma pergunta que eu faria pra vocês também. eu acho que, por exemplo, você tem o seu bichinho lá, daí você sabe, tipo, determinou a data que é, tipo, o aniversário dele. Você comprar, tipo, aquela ração, aquela sobremesa mais pá, assim, pra fazer um dia especial pra ele, uma coisa sua. Sim. Agora, o problema é que, assim, às vezes eles pegam e fecham um buffet pro animal, Uhum. sabe? Então é essa questão que falam da humanização dos animais, né? É uma discussão que rola hoje em dia, né? Você percebe muito isso, Thiago, com seus clientes, assim, que eles tentam dar uma humanização Bastante, no bastante. Por cachorro, isso que eu no falei gato. isso, não vou te falar.
não são todos, mas todos têm um pouco, na minha opinião. Todos têm um pouco de... É que entra um ponto muito discutível, né? Até que ponto eu posso achar que aquilo é um exagero pra mim, talvez não seja pra pessoa. Então posso até ser mal visto assim pelas minhas palavras, mas existe. Eu acho que principalmente quando começa a prejudicar o comportamento do animal ou prejudicar até a saúde dele. Por exemplo, lembrei de um fato muito... Isso acontece diariamente, talvez, no mundo veterinário ou no mundo de pet aí, mas você pegar situações, por exemplo, enfim, né? Uma pessoa X com um cachorro X de colo e tal, tem raças específicas para isso, né? E o perfil das pessoas também. Mas ela só é tão bonitinha, ela só come quando eu tô em casa quando eu dou na minha mão. Tá. Você fala, nossa, que bonitinho. É um exemplo, tá? Mas isso acontece. E aí, se você não estiver em casa? E se você ficar doente? E se você, Deus me livre, mas se você falece? Esse animal não vai comer nunca mais? Porque ele não consegue, ele não come no pote, ele só come na minha mão, doutor. Ixi. Então, até que ponto isso é benéfico pro animal? Entendeu? Além de ser, mas, poxa, ele me ama, você fica no meu colo, sei lá. Quantas pessoas, acho que vocês devem também estar diante dessa situação, ou já viram falar, ou já passaram por isso? Você vai na casa de uma pessoa, o cachorro deve nem dar oi pra pessoa. Não vai dar oi pro Às cachorro! vezes a pessoa nem gosta de frequentar a casa da pessoa por conta disso. Putz. Dá oi pro Fred, cara. Mas eu tenho uma teoria sobre isso, Thiagão. Tem, eu me acho fala. que é assim, irmão. Me fala que eu quero até... Acho que as talvez abrir um pouco minha pessoas mente. humanizam muito o animal, porque na verdade isso acontece muito porque na realidade as pessoas não têm coragem de ter um filho, tá ligado? Então Porra. ela, por não ter coragem Porra, por de essa eu ter um esperava, filho, hein? Nem eu. Caralho. elas pegam Desculpa. um animal porque é mais fácil você lidar e você tratar e não enche tanto o saco. Vamos dizer assim, não falando que criança enche o saco, mas Não, sabe entendi, que criança tem eu aquele entendi. momento quando é Eu pequeno, entendi. que não sei o quê. Então eu tenho essa teoria, cara, que eu acho que ainda mais Brasil, que porra, a gente vive aqui, tudo tá muito caro, tá ligado? Então Sim, pra pessoa, pra às vezes ela caralho. quer ter um filho, às vezes um casal, ela teria um filho, se fosse lá na época dos nossos pais, lá nos anos 80, tá ligado? Ali eles teriam um filho, tá ligado? Sim, Mas como hoje tiveram, em na dia, verdade, sim, porque naquela época... Meu pai tem tudo Então, outro com a minha mãe. avó teve 12 filhos, Caralho, tá ligado? Por exemplo. porra. Então hoje, pela questão de tudo tá muito caro, às vezes as pessoas são até meio... não tem coragem, talvez, também. Então, às vezes, por isso que o casal prefere, às vezes, ter um animal. Um gato, um cachorro, Então. tá ligado? Sim. Então, por isso que Puta, mas você falou uma coisa acaba bem- humanizando o animal. Porque ele acaba virando aquele filho que não é um filho, Não é tá um ligado? filho, Isso. mas também Entendeu? E tem acaba virando porque... tem o valor de um filho, às vezes, ali, Isso, né? Mas- mesmo. Mas, por exemplo, será que, por exemplo, vamos colocar nessa situação assim? Porque eu acredito que sim, você pode de repente ter um cachorro, um animal de estimação, meio que para suprir essa necessidade. Mas será Legal, que legal. necessariamente você precisa humanizar? Porque a gente entrou nesse lance que hoje em dia existe essa discussão, né? Uhum. Existem muitas críticas com quem humaniza os animais. O Pimenta, ele deu um exemplo, por exemplo, será que o cachorro vai ficar chateado se você esquecer o aniversário dele? Coisas nesse sentido. Então, assim, talvez, muitas vezes, a questão do exagero, né? É que eu falo, é justificável essa questão. Você, de repente, ter um animal de estimação para suprir essa necessidade, essa vontade que você tem. Mas ela é inconsciente, tá ligado? Então. Não é que a pessoa pensa, que ela Então, fala, eu esse queria é ter o um lance, filho, né, mas eu não, acho. vou ter um animal. Não é inconsciente. Ela Não, quer ter algo É porque eu falo. que poderia ser um filho pro casal, mas, o que eu ou quero- pra O que eu mulher. quero dizer é que a gente vai ter duas vertentes. Uma vertente seria assim, tudo bem, eu quero ter um animal para, tipo, sei lá, ter alguém para cuidar. E você cuida o animal como um animal, sabe? Sim. Ele vai suprir essa sua necessidade. Mas em alguns casos, existe essa questão da humanização, que é tipo, o Pedro falou, levar para um spa. É que eu falei, fazer o aniversário de um animal, comemorar, você comprar um negocinho especial para ele comer, fazer entre a sua família é uma coisa. Mas tem gente que pega, não, vou fazer um buffet, convidar Existe isso, hein? todo mundo. Bastante.
pro aniversário do Aí meu vai cada um com seu pet. cachorro, né? Pá, leva um presentinho na Tipo boca. festa de criança, É, né? bem cocada da boa. Aí a gente entra nesse mérito, que é tipo assim, você pode ter um pet pra suprir essa necessidade, mas será que é necessário mesmo essa questão da humanização? E não é uma crítica nem nada, é só tô colocando na mesa, tá ligado? Porque Sim, existe acho que essa esse é o discussão ponto. hoje em dia. Então, Acho que até esse é o o lance ponto, de você né? comprar roupinha pra cada dia. Mas o que é exagero pra você? Eu acho pra que ele? vira- O que é? Acho que é um É que eu pouco acho de que a cada gente tá na coisa. mesma sintonia, assim, do exagero e do... Vai daquilo que a Dessa- gente falou, né? Tipo, não essa linha infringindo tênue, né? Sei lá. no ir e vir de outra pessoa. Bem, né? Aí vai da sua opinião, de gostar ou não gostar, mas até aí Eu vai. acho que é o princípio. Se não estiver fazendo mal, maltratando o bicho de alguma forma, mesmo que sim, inconsciente, com certeza. Essa acho que eu... e também não afetando outras pessoas, eu acho que cada um é cada um, né? Exato. Posso super rapidinho? Claro, favor. fica à vontade, mano. Vai lá, mano. Perdão, onde que é? Saiu de... Saída, o Zé te fala ali. É o guia turístico aqui. direita Só e puxar. esquerda. Isso. Mas é uma doideira essa fita aí, cara. Não, eu tava falando, é- você tava no banheiro, eu falei que às vezes essa humanização, às vezes rola, que hoje é muito mais, às vezes é uma carência, às vezes quer ter um filho, mas acha mais fácil você ter um animal, tá ligado? É a questão de suprir, né, essa necessidade. Porque hoje você tem um filho, mas assim, porque mudou muito, né? Que nem eu usei o exemplo da minha avó. Minha avó, ela teve 12 filhos, tá ligado? Naquela época, nos anos 50, 60, era comum Sim. as famílias terem 6, 7, 8, Sim. 10 filhos, tá ligado? E hoje em dia não é assim. Apesar que tem aí, né? Sempre tem o Catra, né? Não, mas Teve uns 30, mas eu acho. A gente tava nessa discussão que às vezes pode ser isso, e acaba humanizando, tratando, tipo, tanto como se fosse tentando realmente substituir um filho. a Que presença de um filho acaba, muito... isso, que acaba, tipo, comprando, humanizando muito, tá ligado? Aquela coisa que eu falo, né, meu? Tipo, não interferir no ir e vir de outra pessoa. Tudo bem. Na minha opinião, eu acho demais. Acho que legal, assim. Qual que é o intuito de você ter um cachorro? Ou ter um animal na sua casa? Pô, é pra dar uma alegria, né? Pra você ter um bichinho ali pra... Porque é tem sempre vários bom. intuitos. Caralho, isso é uma parada que é uma viagem, né? É. Imagina na cabeça de cada pessoa, assim, se você fizer essa pergunta, qual é o intuito de você ter um animal de estimação, né? Sim. É uma pergunta que é... Eu vou até fazer ela pro Thiagão agora que o Thiagão chegou. Tá, Vixe, com vontade. Agora Ficou sério, hein? ficou certo, tirou a blusa. Tá de mijar na porra. Então, a gente tava vendo assim, mas qual que é o intuito de uma família ou de alguém assim ter um cachorro? Como Ter assim? um animal ou ter um negócio assim? A minha opinião, você diz, em relação a... É porque a gente tava conversando aqui quando você tava no banheiro, a gente, pô, mas qual que é o intuito? Assim, ele até falou pra você, né? Tipo, de querer não quero ter um filho, mas vou ter um pet, né? Putz, cara. Aí eu pensei, pô, o legal de você ter um animal, o intuito de você ter um animal na sua casa, pô, é um bichinho, uma coisa legal pra animar seu dia que tá ali, sabe? Pra você cuidar. Você ganha, assim, você ganha até uma certa responsabilidade a mais tendo um animal em casa e acho tal. que assim. acho bastante. Mas, e tem outras pessoas que tem, tipo, porra, eu tinha uma ex-namorada que ela tinha uma cachorra lá, que a cachorra ficava presa o dia inteiro, mano. Não levava pra Então. sair. Eu falei, porra, cara, Então, eu acho que... leva pra dar uma volta. Imagina você ficar preso o dia inteiro no dia mesmo inteiro, lugar. cara. Dia inteiro, cara. Imagina, cara, na verdade, não sei se eu vou te responder da melhor forma possível. Até acho que pode ser até uma pergunta reversa aí, na verdade. Por que nós queremos um animal? Hoje, eu, Thiago, não tenho mais nenhum. Sério, isso eu até te perguntar, você Nenhum animal. Não é porque eu não gosto, velho. Algum trauma? Não, Nada. que, cara, falta de tempo que me compete em falar sobre responsabilidade. É isso que eu ia falar, responsabilidade Entendeu? tá muito ligada a você ter um animal, né? Exatamente. Então, assim, minha esposa hoje, a gente trabalha no hospital juntos, beleza? Tô falando da minha vida, mas eu não trabalho só lá. Ela, por hora, sim. Trabalho em alguns outros lugares, tal. Tem meu foco no hospital, veterinário Fratelli, por sinal. Se eu não falar, meu parceiro vai ficar bravo. Saímos, acordamos cedo, quase todos os dias, uma hora ou outra não. A gente também tenta prezar um pouco por nossa qualidade de vida. Acorda, toma café, bom, vai, vamos sair correndo. Pum, pum, pum. Põe comida na mala pra não ter que ficar toda hora comendo besteira na rua, tal. Chego mais ou menos aí, 10 horas da noite, 11, todo santo dia.
E meu animal vai ficar onde? Com quem, né? Com quem? É justo deixar dentro de casa? Preso. Aí daí ele vai lá, arregaça meu sofá, arregaça minha mesa, e vou ficar bravo com ele ainda? É que ele não vai ter o que fazer, né? Ele Vai vai ter que querer fazer, cara, eu imagino tédio. Assim, eu tô falando do meu caso específico, tô generalizando uma situação, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que são fases da vida. Que muitas vezes se adota ou se compra, principalmente comprar. Não sou contra, não sou a favor, não é esse o ponto. Mas muitas vezes acaba fazendo uma situação de ter um animal por algum motivo, às vezes psicológico, ou por um motivo de, ai, que na época do Marley nossa, Nossa. o que o pessoal comprou de Golden, pelo amor de Deus. Aí no final do ano, no Natal, no Réveillon, quer viajar? Pum. Já deixa na rua, joga na creche, amarra Eu um não tenho poste. coragem de... Você tem essas creches hoje, né? Que você deixa lá. Os hotéis. É tipo um hotel. Isso aí. Eu não tenho coragem. Eu acho que são, Ninguém vai cuidar eu acho que são, Só se você confiar muito na pessoa. Ah, mas eu acho que vão ter. Tem lugares e lugares, né? Então eu acho mas que. você nunca vai saber a real, velho. aquela coisa, A né? pessoa vai, nossa, não sei o que, É não que- sei o que. Não, mas às vezes é aquela questão, por exemplo. Rola muito a questão do boca a boca, por exemplo. Você vai fazer um esquema desse, o ideal é você procurar alguém que já, por exemplo, teve seu animal que deixou lá. É igual, por exemplo, você colocar ele num pet shop. Tem pet. Outro dia aconteceu com a menina do meu trabalho, ela deixou o cachorro dela lá. Tudo bem, já deixava lá um tempo. Um dia ela foi lá, quando foi buscar, ela falou: peraí, esse não é meu cachorro. Não é meu cachorro. Deixei um pincher e me entregaram um fila. Não, e aí, tipo assim, Pô, tem uma história ela dessa falou, aí, cara. não é o meu cachorro. E tipo assim, deram o cachorro dela, entregaram pra uma outra pessoa que já levou pra casa achando que era o dela. Nossa, Mano, tipo, então assim, eu acho que rola muito isso, assim, às vezes você tem algum conhecido que já deixou o animal em algum hotel desses e que, tipo, já deixou várias vezes e sempre deu bom, sabe? Então, eu acho que rola muito, mas né? acho que cabe o conceito também de, tipo, por que você tem um cachorro pra deixar no hotel? Sabe assim? Eu acho que tudo é discutível. Mas é tipo, Eu eu acho acho que- que viajar, não tem condição de levar Legal, o cachorro, não, e deixar sou o cachorro contra. sozinho em É só casa. abrir uma enquete, na verdade. Porque a gente, se a gente for pensar, não só eu, acho que vocês também devem conhecer, pessoas que, tem gente que deixa todos os dias na creche. Tem gente que não, deixa também 2 vezes por semana. Então. Só pra dar aquela Ah, é desestressada. Pô, aí entra pra naquele negócio que você brincar. falou, né? Realmente trata o animal como um filho, Hoje né? em dia tem escolinha, velho. Na esquina da minha casa tem uma Escolinha pra escolinha. cachorro. Tem, Quem caralho. que é o Ele fica, professor? tipo... Ele fica o dia inteiro lá. Ele vai... Não, é sério. Ele se deixa de manhã o cachorro, tipo, vai, 9 horas da manhã, 7 horas da manhã. Aí ele fica lá, deve ter umas atividades, sei lá. Aí você Tem. pega ele, tipo, no final da tarde, assim. Eu não sei se você já viu. Tem, Mas- tem, acho que tem. Tem. Como se fosse Ô, uma Rafa. creche mesmo. Tipo uma creche, tá Ô, ligado? Rafa, É uma creche. É uma tem- creche. tem lição de casa. Quantas pernas você consegue grudar? E menos de uma. Ai, caramba. Mas é uma Mas é uma pergunta interessante, assim, por quê? Porque não dá pra explicar o porquê. Por quê? Dá pra explicar. Vou falar, talvez alguns veterinários, se estiverem vendo, vão ver. Comenta aí. É minha história, na verdade. Eu, com meus 16 anos, eu nasci em 83. Então, com meus 16 anos, eu olhava pra televisão, MMA, não, desculpa, vale tudo, tal. Vou fazer jiu-jitsu. Telecat, né? Vou fazer jiu-jitsu. É meu irmão, vou fazer jiu-jitsu. Lembro até hoje. A gente entrou no jiu-jitsu e tal, né? Todo mundo tem um pitbull, vou comprar um pitbull também. Eu e meu irmão. Não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Eu só fazia jiu-jitsu, meu pai pagava e a gente queria um pitbull. Nem pensava em ser veterinário, tava na fase de ser médico. Entendeu? Aí tal, a gente comprou o pitbull. Hannah. Aí, cachorra boazinha, muito boazinha. Extremamente boa. A gente pôr corrente nela, espeto. Achando que ia ser um troféu, assim. Vamos chegar na academia de pitbull. Pitbull, né? E no fundo, essa fase, não do jiu-jitsu, durou bastante tempo, uns 3, 4 anos, assim. Mas a cachorra, eu falei, nossa, cara. Era uma pitbull em formato de. Quer dizer, era um poodle em formato de pitbull. Ela só queria ficar deitado na cama, queria ficar de boa. E eu morava no apartamento com meu pai, com a minha mãe. Não, com a minha mãe, com meus irmãos, com meus 2 irmãos. E, cara,
por mais que era grande, um apartamento grande, 100 e poucos metros quadrados, é um pitbull. Eu olhei pro meu irmão e falei, cara, olha a cagada que a gente fez. Só que ela tem um amor por a gente não pode abandonar mais. Eu não quero abandonar. Eu dormia todo dia com ela agarrada assim, ó, no frio, então, nossa, era uma delícia. Engraçado, e falam que Pitbull, assim, tem aquele estigma que Pitbull é uma raça Não, devoradora. imagina. Mas nada, né? Pra mim, de minha opinião, tá nos... Acho que é da maneira que você conduz a... Mas de verdade, a índole deles é muito tranquila, cara. É muito bonzinho, muito bobos. Assim. Essa cara Bobo no só, sentido né? de Dócil, serem né? extremamente dóceis, sabe? Então, assim, chegou num ponto, eu falei, meu irmão, o Rodrigo, e meu Lucas também, que é o mais novo, o Lucas não tava muito, ele era mais novo e tal, e eu falava, cara, até que ponto a gente tá sendo justo com ele? Com ela, né? Jamais a gente pensou em doar, jamais. Mas a gente não era mais um, fala troféu, mas não era mais uma situação de tipo, nossa, eu tenho um pitbull. A gente tinha um animal, uma responsabilidade. Sim. Não consegui. Cara, não era um animal nada agressivo, não era um animal que era. Não tinha nem postura de agressividade. Se alguém fosse me assaltar, eu não ia fazer nada. Então a gente falou de ter um animal que é dependente da gente. Sim. Só que é um pitbull, no apartamento. Tá errado? Não é questão de estar errado, tá certo. Acho que cada um tem suas concepções aí, sua ideologia em relação a ter animal grande em apartamentos ou não ter. A partir do momento que você dê condições, leva numa creche, você passeia todo dia, acho que tudo isso envolve o bem-estar animal. Mas ele chegou a ver um ponto e falou, cara, acho que a gente precisa cuidar dela só. Passear, ficar, e esquece essa imagem de pitbull, jiu-jitsu e tal. Foi uma coisa passageira, modismo na época. E hoje, se alguém me pergunta, me arrependo sim, não dela. Do que a gente talvez, como na vida, na minha opinião, nada é por acaso, mas ao mesmo tempo a gente pode evitar algumas coisas na vida, mas por que ela entrou na minha vida? Sendo que não é certo você pegar um animal pra Exibir, né? entende? Então foi uma coisa, naquele momento eu queria aquilo. Mas depois Aquela virou uma coisa de parceiraça. moleque, né? Tipo, É aquela coisa de moleque. Você falou troféu, né? Tipo, pô. Imagina eu chegando na academia de um pitbull assim na coleira. Não, é Aí mó você tá- style, né? Então, assim, então, exatamente. Aí com os espetos aqui assim, ó. Você Aí fala, nossa, Aí depois, com você falou, depois peitoral. passou um tempo, você viu e falou assim, não, peraí, não, Cara, é um ela não é um animal troféu, ali, ela é é um um animal. animal. Então, é um- Depois eu me senti como até diz a minha mal, mãe, é velho. uma Depois eu me senti- vidinha. não, Depois eu... É um assunto até interno no meio do meu irmão, assim. Que a gente fala, cara... Só que a gente foi... Ela faleceu com 16 anos e tal. E Vocês eu- ficaram com ela até o fim. Até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. E eu, a gente até, não vou falar até hoje, mas vira e mexe, a gente fala, caraca, ela foi feliz, mas do jeitinho dela. Mas será que, sabe assim? Sim. Então é um ponto, acho, de cada um, sabe? Você tava falando aí que tava uma coisa engraçada, uma coisa mais engraçada, assim, na verdade, você tava falando de trocar animal Sim. e tal, né? Teve uma, não lembro onde foi, chegou uma família com um cachorro. Não lembro o que ele tinha também, não lembro de nada. Foi a avó, a mãe, o marido, a mulher, a mãe, acho que da mulher, eu acho, não lembro agora. Tinha Alzheimer. Tem Alzheimer, enfim, eu não lembro. Aí, eu lembro que o animal tava muito mal. Era um Shih Tzu, por sinal. Um Shih Tzu. E ele tava mal, velhinho já e tal. E ele ia morrer. Ele sabia que tava. Eu não lembro o que era a doença dele, mas é uma doença que ia comprometer e logo a vida dele. Se era tumor, eu não lembro. Aí eu lembro que essa senhora ficou muito mal. Desculpa estar rindo, gente, mas é porque é uma situação meio delicada, mas ao mesmo tempo chega a ser engraçada. E não é engraçada, na verdade, porque o animal tá morrendo, só que todo dia essa senhorinha ia visitar o animal. Foi internado, não lembro, bastante tempo, assim, sei lá, uma semana, 10 dias. Ela ia todo dia lá e aí parecia que era uma novidade mesmo. Nossa, você tá bem, você tá bem. Aí esse animal faleceu. Aí eu lembro que foi a família toda lá, a família, os netos, os pais, foram conversar comigo, me chamaram, falaram, Thiago, pelo amor de Deus, se ela souber que o cachorro morreu, eu não lembro o nome, ela vai se matar, ela vai morrer, é a vida dela. Lembro que eu chorava, assim, eu falava, o que eu posso fazer, sabe, assim, na minha cabeça, o que eu posso fazer pra amenizar isso? Dar um abraço nela? Não sei o que eu faço. Doutor, tive uma ideia. Sempre é o homem, né? Sempre é o marido mais desligado. Só queria resolver o problema da família. Doutor, vem cá. Eu fui.
Eu juro por Deus, gente. Juro por Deus. Ele pegou assim, o celular dele. Era um X preto e branco. Meio. Olha, igualzinho. Se eu comprar. Deixa eu entregar um pouquinho aqui. Se dá pra minha. Acho que era a sogra dele. Se deixa pra minha sogra aqui, pra fingir que ele tá bem. Eu falei, rapaz. Ia trocar o animal. Quer trocar o bicho mesmo? Eu falei, você tá falando sério? Ele é sério, por favor. Pelo amor de Deus, você não sabe que problema que vai me dar. Se esse cachorro morrer, a minha mulher vai ficar mal, tudo vai ficar mal. E eu, Vai acabar com a família. É. Resumindo, eu fui conivente. Eu ajudei. Assim, né? Ajudei, né? E ela acreditou, cara, eu acho. Ela ficou muito feliz. Só que era muito diferente. Era mais novo. Era menor, bonitinho, feliz. Desculpa a brincadeira, mas é verdade, gente. Eu ri, mas eu ri porque pra ela, ela ficou feliz. Ela nem sabia. Tudo bem, é uma doença e tal, né? O Alzheimer é bem difícil aí. A gente sabe que é uma doença bastante grave. Vai evoluindo. Mas eu fiquei num ponto de pensar, será que eu tô fazendo bem ou mal pra uma pessoa fazendo isso? Não é melhor já falar a realidade? É verdade, eu lembrei agora. Acho que a mulher falava, vamos falar a verdade, minha mãe tem que saber, uma coisa assim. É o marido, não, compra Não, outro aí. Não, pelo amor de Deus. Sabe assim, ô doutor, pelo amor de Deus, me ajuda aí, sabe? Mas assim, é uma situação difícil, é uma pergunta, na minha opinião, difícil de responder, no sentido de. É fase da vida, é solidão, é muita coisa envolvida, sabe? Porque Não sei você o que vocês ficou pensam. você ficou Nunca também de ali numa questão, né? Porra, se eu falo a verdade, como ela já é doente, já tem Alzheimer, Entende? poderia piorar, né? Assim, a falta do animal. Foi isso que eu vi. Thiago, ela E vai piorar. Doutor, ela vai piorar. Cara, eu acho que no seu lugar eu provavelmente faria o mesmo, mano. É, Tá então, ligado? eu Tipo, já dei risada, mas é uma situação inusitada, Provavelmente assim, faria né? Não, eu lembrei daquele filme lá, entrando numa fria lá, que o gato, ele acha que matou o gato, aí ele pega um gato igual o siamês, só pinta a pontinha do rabo, assim, põe na tinta, assim. Aí vai ver o gato é doidão. Ataca todo mundo, aí vai ver o... Esse não é meu gato. Então, eu lembrei disso. Enfim, eu acho que faria o mesmo, cara. A pessoa tá ali já É difícil, mal pra né? caralho, se Acho vê que que não tem não... certo ou errado, né? Mas é uma situação de... Pô, esse cachorro durou aqui. Tá aqui. Tinha quanto tempo lá, o Shih Tzu? Cara, eu não vou lembrar, mas era mais velhinho já. Não, ele não era uma coisa que Pô, esse aqui foi... tá durando 30 anos. O bicho não morre, mano. Pô, tem que levar lá no doutor de novo, doutor Thiago, lá que ele resolve, pô. Ele tem a poção do rejuvenescimento lá. Olha o que eu achei impressionante, o cachorro era parecido mesmo. Tinha um detalhe outro diferente, mas ele era muito parecido. Era muito parecido, Mas será assim. que não ganha? Porque assim, um cachorro, quando o cachorro já tá ganha. acostumado já na residência, ele já sabe pra onde que ele ir. Sim. Ele já sabe. Agora, quando é um cachorro Bicho novo, não ele conhece. vai entrar assim, né? Ele vai Vai ficar. beijar em todos os cantos. É, ele. Não sei, sabe? Mas é difícil, é uma situação que eu acho interessante, mas eu fui conivente na situação, Só o mas Thiago trocando cachorro. Pô, o cachorro tá com 60 anos, morre, cara. Terceira vez que trocou o bicho. você não castrou ele antes? Não, tem que castrar de novo. Ah, Ai, gente, que Mas é legal. sensacional. É legal ver esse tipo de pergunta aí. Pessoas que não estão na área, que eu convivo muito com a veterinária, né? Meu mundo é veterinário. Meus amigos hoje, a maioria é veterinário. Meus colegas são veterinários. Minha ex-mulher é veterinária. Minha mulher é veterinária. Meu filho, espero que não seja veterinário. Brincadeira. Mas é legal escutar perguntas diferentes, né, do meu dia a dia. Ô, Thiagão, você quer mais alguma coisa referente a isso? Eu já ia mudar totalmente. Não, eu né? vou fazer uma outra pergunta. Referente a isso? Então vai. Não é isso, outra coisa. Ah, Você então. quer fazer, eu faço Então, depois. Para o Tá bom. ímpar. Vocês querem escolher quem quer fazer a pergunta? Vamos tirar Para o moeda, ímpar, assim. Jockey Paul. Não, pergunta você, vai. Já aconteceu de chegarem lá com um animal, tipo, totalmente. Putz, sei lá, tipo um ratinho de. Ratinho? Sei lá, algum animal que seja, tipo, diferente do convencional, assim. Ah, Sim, hoje, agora, mais pô, Uma ave, silvestre. sei lá, alguma coisa silvestre, assim. Já chegou de tudo, já chegou de tudo, já. Minha rotina não é tão grande quanto a isso, mas tá aqui no meu celular agora mesmo. Minha esposa mandou uma mensagem, já tava lá, 9 e pouco, eu tava aqui já com vocês. Ela mandou aqui, ó. Não precisa nem demorar aqui, ó. Tá aqui, ó.
Fofinho. Isso é um... Sei lá. Deixa eu ver aqui. Sei, Você falou porquinho da Índia. Eu confundo porquinho da Índia com... É a mesma lata, né? Porquinho da Índia, chinchila, É. gambá. Eu vi um Nossa, vídeo o uma veterinário vai vez. me xingar agora. Eu vi um vídeo uma vez de um cara que ele usava aqueles papel de. Pra grudar em rato, pro rato não. Sabe? É tipo um gel, né? Tipo um gel meio... É que joga assim pra pegar o rato, né? Aí ele gruda, É, o sei rato. lá. Aí ele falou que a orelha de mãe o rato tava assim, triste assim, olhando pra ele assim, ele ficou com uma dó, mano. Foi lá e Fui lá e tirou. tirei o negócio do rato e o pessoal tem o rato. Hoje na rotina, acho que veterinária, hoje existem clínicas específicas de animais silvestres. Os silvestres envolvem tudo que não seja cachorro e gato e só. Na clínica de pequenos animais. Mas desde uma cobra, um papagaio. Mas hoje, o que eu vejo mais aí para meus colegas até, tem bastante casuística de aves, assim, sabe? Em geral. Né? Desde cacatuas, papagaios, araras. Eu, de fato, eu operei bastante uma certa época da minha vida esses animais exóticos, a gente chama, né? Uma certa fase da minha vida eu já operei cacatua, tartaruga pra caramba. Vai Nadar chegar com calango lá. nadar de jabuti e tal, enfim, assim, calango. Tem. Mas diferente mesmo, assim, uma coisa que você nunca imaginaria. Não sei, acho que é mais esses animais mesmo, não tem nada. Chegar com uma vizinha assim. Eu já falei, tem. vizinha? Porquinho Uma vizinha. Uma vizinha. Falei, uma vizinha lá. Pô, é veterinário, não é médico, Minha caralho. cachorra tá passando mal. Não, eu falo, porque Mas o pessoal está operando muito peixe, tá tendo muita coisa assim, cara, diferente. Operar Juro por peixe? Deus, juro por Deus. Mas Eu não. Mas que peixe geralmente tem que dar pra operar? Coisa de cataratas que eu opero em peixe. você tá zoando, Thiagão? Juro Sério? por Deus. Colega, Os caras chegam com esse lá, ele não tá chegando bem. Tem. Mas se o peixe ele é lá das cataratas do... Como que eu... Cara, tem tanta coisa, cara. Se você pegar meu Instagram, você fica vendo os postagens, você fala, caraca. Você fica até curioso, assim, na verdade, né? Você fica muito curioso, na verdade, em relação a, que diferente, né? Mas no dia a dia mesmo, é mais pássaros, muito pássaro de rua, assim, As pombas lá? rolinha. Pomba é difícil, né? E rolinha, já foi lá, já? Comigo não. Mas tem bastante. Eu não tenho mais essa rotina, eu tinha mais antes, numa certa época, mas precisei focar um pouco mais, assim. Interessante que teve algumas vezes que sabe, eu falo galinha Quinor, porque é aquela galinha clássica da Quinor, né? Sim. Que é R$10, se você vai nas periferias de São Paulo, sei lá, se é R$10, mas a pessoa pega pra cozinhar mesmo, ou pra jogar no quintal, enfim. Sim. Já operei animais assim, fratura principalmente, que cai do puleiro, ou enfim, que de certa forma são animais que tem um custo baixo, assim, pra você. R$10, pô. Um coelho, aqueles coelhinhos e tal. Então as pessoas têm um valor tão grande, assim, às vezes você vai lá, faz uma cirurgia, tem uma cirurgia específica de fratura, ou qualquer outra cirurgia que os colegas possam vir a fazer, de coração, enfim, de tumores, enfim. A pessoa tem um valor tão grande que não é o valor do animal, sabe? Você fala, a cirurgia de fratura vou chutar, assim, tá? No total, entre anestesia, cirurgia, implante, tananã, internação, você vai gastar 5 mil. Aí tem aquela pessoa que já fala, mas não é melhor comprar outra? Por R$10, R$12, R$20. Mas você vê que o valor sentimental é tão forte, você fala, caraca. Sim. Então, assim, eu já operei galo, galinha, que tem um valor que você fala, sabe? Que a gente até brinca entre nós, assim, né? Caraca, meu, é bonito de ver, na verdade. É estranho, em alguns casos, mas pra gente é estranho. Pra eles, talvez não seja. Minha mãe conta um caso pra mim, que ela, quando era pequena, ela morava em Minas, né? Numa fazenda em Minas, tal, não sei o quê. Aham. Aí ela era pequena, tal, não sei o quê. Aí tinha um galo, o nego. Ela adorava aquele galo. O nego, e levava o nego pra lá, o nego pra cá, não sei o quê. Nego.
Aí um dia, tal, chegou, cadê o nego? Aí procurou o nego, tal, não sei o quê. Aí chegou, aí foi lá em casa, almoçou lá, muita galinhada lá, comendo a galinhada, tal, não sei o quê. E ela, pô, mas o nego, cadê o nego? Cadê o nego? Aí minha avó falou assim, aí passou isso passou 2 dias, né? E ela, o nego. Aí minha avó chegou assim, o nego morreu, aquele negócio tá comendo era o nego, pô. Aí minha mãe, porra, eu tava até cagando o nego já. E eu ia lá na estrada, eu gritava, nego. Eu tava até cagando já, o nego já foi. Você tá nadando já, pô. É, foda. Caralho, velho. Mas tem muito isso aí, tem muito. Sim. Eu, particularmente, não consigo lidar com a situação de sacrificar um animal pra comer assim. Não consigo. Thiago, Já vi muito. Você já viu, né, negócio de... Já vi não tudo. sou vegetariano, como carne e tal, mas eu. Já vi que meu avô era sítio também, lá em Minas também. E, cara, já vi ele matar boi, porco. Não, naturalmente, né? galinha. Tranquilamente, É sim. porque eles É normal. dessa... É uma cultura, Essa né, na verdade, cultura, né? É né? uma Então, cultura, não tem na como verdade, dizer. né? Cresceu vendo o avô fazendo isso, cresceu vendo o pai fazendo isso. Aí tá natural, Como né? assim? E se você for ver, Né? cara, assim, é a melhor... A gente come carne, é a melhor coisa. Que você tá criando a sua própria... Né? Que assim, não é uma Da carne, não é uma carne sustentabilidade, né? duvidosa. Não é nem da Ah, sustentabilidade. sim, tá dizendo de procedência mesmo, Você né? sabe o que você tá comendo, tá Sim, ligado? é verdade. Faz sentido. É bem melhor. Até Aqui desde um animal até Hoje é alface muito que você comum, plantar, né? hoje é muito comum, tipo, quem tem chácara, assim, criar um porco lá, um leitão, pra assar no final do ano. Vai engordando o bichinho, só que aí dá dó, né? Vai mais Minha chato. tia foi fazer esse bagulho aí e deu ruim. Que aí ela ficou com dó, né? Ela cuidou do porco o ano inteiro. Aí já criou amor. Chegou no final do ano, não mata não. Lembra aquela, Seu afeto. me lembra aquela sketch do Nossa, Mussum com Nossa, não, da com o Dedé, galinha. da galinha. Que eles, não, vamos dar. Não, é o Mussum E o Dedé, caralho. Dedé. Que eles dão, não, compra uma galinha aqui, mas aí tem que dar cachaça pra galinha, Pra maciar a pra carne. maciar a carne. Aí já Aí o Dedé pensei, é o falou, Mussum não. vai dando as doses. Aí o Dedé falou, vou comprar Os cebola, os legumes, tomates, né, os legumes pra fazer galinha, não sei o quê. Aí ficou o Mussum e a galinha bebendo bica. Aí chega, pronto, já comprei, vou matar a galinha. Aí o Mussum, vai matar ninguém não, é minha amiga. E mexer com meu amigo. Pega amor, cara. Demais. A galinha até assim já, o gato até assim já. Pode crer, né? E não sei como os caras fizeram. Cabecinha assim, ó. Ou assim, isso acontece hoje em dia, meu. Hoje em dia o pessoal cai em cima, né? Você tá louco, Nada você é- poderia. O Costinha ia ser preso. É a terceira piada. Só no uau. No round, ele já tá embora. Mas é diferente, né, da época, né? Sim. É o valor, né, que a gente tá falando até agora, né? Não é nem valor, né? É a imagem, né? Hoje em dia, pô, cara, gente, eu tenho contato, desculpa te cortar. Eu tenho alguns contatos aí, na verdade, ou conheço pessoas que, tanto delegados quanto pessoas que estão na causa animal, até eu acho que falam, gente, calma, né? Calma. A pessoa não é tão ruim assim, porque ela passou na 23 de maio e viu um animal atropelado e não parou, né? Tem esse extremismo, na minha opinião. Obviamente que até falo, né? Graças a Deus, não sei se é que eu não consigo ver, ou eu não vejo animal sofrendo na rua, graças a Deus. Porque eu sou o primeiro a parar. Mas ao mesmo tempo, não sei se eu tô condicionado a não ver. Porque, cara, é difícil. Eu já vejo isso no meu trabalho, já. Então, Entendeu? É difícil, mas é essa questão aí de causa aí, extremismo até, né? Isso me preocupa um pouco, na verdade. E ao mesmo tempo é muito bom pra gente como veterinário, mas é no sentido de valorização, mas tem os prós e os contras aí, né? Na verdade. Ô, Tiagão, me tira uma dúvida, cara. Uma parada que eu percebi, não tenho certeza, mas você é a pessoa certa pra me tirar Vou essa tentar. dúvida. não garanto. Existe uma... Sabe essas clínicas de cremação? Tá. Crematórios? Existe uma Não são máfia? clínicas. Não Boa. clínicas, né? Mas, sei lá, como posso chamar? São. Existe uma máfia dessa parada aí, mano? Não sei te dizer máfia, não sei te dizer sobre isso, mas eu posso te dizer, Mas- existe um comércio muito forte em cima disso. O número de lugares crematórios ou cemitérios nos últimos, vou falar 5 anos, eu acho, que cresceu, cara. Assim, eu digo de cada hora tem um santuário animal,
Jardim do Amigo, Jardim não sei lá onde, não sei do que lá. Não sei nem se eu falei algum nome que exista de fato. Aham. Mas existe. Cara, é uma Porque pergunta muito, Porque até incisiva, o assim, que porque. aconteceu comigo? Teve o caso da minha gata, que eu te falei, né? E por o amor que eu tinha, eu falei, não, mas não Que vou legal. conseguir, né, deixar um carro da prefeitura levar ela, tá ligado? Vou fazer algo, né? Na E- memória dela. Aí Vou te fazer uma achei um pergunta. crematório. Não, Quer fazer- depois eu te faço. Termina a sua Achei um história, eu prefiro. crematório. Cara, só que aí tem lá a cremação individual e tem a Isso. cremação coletiva. Coletiva. Eu vou querer individual. Daí eu falei pro cara, né? Que o cara foi na minha casa, eles vão na sua casa pra Sim. retirar o animal. Aí eu falei, mas como que eu vou saber que essa cinza. Eu sou, mano, sou meio tudo, tá ligado? Como que eu vou saber que essa cinza é da minha gata mesmo? Você é desses? É, De perguntar? lógico. Tá certo, Como, tá certo. Eu como acho que eu que vou saber se Aí o cara. que não é barato essa porra aí. Eu acho que eu paguei, ia pagar, né? Ia pagar uns R$ 1.000, 1.000 e pouco. tá pra mais hoje disso. Não, tá, mas depende muito também da urna que você Sim, escolhe, você quer réplica da tem raça, tudo, não tem quer? tudo, tem Você tudo. quer de mármore, quer de Aí te madeira? manda uma lista de urna lá, e tem a sim. mais baratinha pra, mano, enfim. E o cara pegou minha gata, levou, eu falei, é individual, e como que eu vou saber? Ele falou, não, eu vou te mandar um vídeo do corpinho Nossa. dela entrando Caralho. na máquina, né, pra você ver, né, que é ela, tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí beleza, aí passou Aí, mano, os caras sumiu. Não sumiu, mas demorou pra cacete, eu cobrando. Mas pegaram o seu. Pegaram, no mesmo Pegaram. dia que ela faleceu, eles foram lá, pegaram, já liguei, já pegaram, Rapidamente, né? rapidamente. Aí demorou, eu falei, mano, cadê não sei o que? O cara mandou um vídeo. Só que o vídeo, mano, puta vídeo mandrake, velho. Sério? Tipo, pegaram o corpo dela, colocaram Mas na você viu se frente era ela do... Era ela mesmo, mas colocaram só na frente daquele incinerador. Isso. Cara, provar que pelo menos um pouco, pelo menos ver o entrando, né? Porque você não vê queimando, né? Porque o bagulho fecha a porta e rola... Também nem precisa, né? Não precisa, mas pelo menos ver indo, tá ligado? Sim. E não tinha, ele só fez, era um vídeo de 5 segundos, só tipo o corpinho na frente do incinerador e acabou. Tipo assim, tá o incinerador aqui, colocaram o gato sentiu? aqui, Desculpa fez um perguntar. vídeo de 5 segundos assim e tirou. Como você se sentiu? Cara, eu... Enganado, desculpa perguntar. Não, na hora eu fiquei puto, né? Mexe muito com o emocional nessa hora, né? Não, eu fiquei puto porque Você eu falei tá assim, falando da cachorra mano, da que Hannah, vídeo de que é a bosta Pitbull. é esse, tá ligado? Isso aí não prova nada, tá ligado? Pra mim, na cabeça já veio, mano, vamos pegar ela, vamos queimar lá com mais 15, 18 animais, vamos colocar lá, vou raspar a cinza, qualquer colocar singa ali e falar essa, ela. nem fudendo, na hora eu arregacei os caras. Mas falei com 3 negros, os caras vinham atrás de mim, eu falei, mano, arrebentava. Mano, eu ia com o advogado pra cima, só que eu tava tão desgastado, tá ligado? Emocionalmente, por causa da sim. perda dela, que eu... Não era tá ligado? dinheiro, né? Eu Falei, mano, quer saber, mano? E assim, até hoje eu não sei qual que foi o que sucedeu. Se ela, pra mim, não foi individual, tá ligado? Eu sinto no meu coração que não foi uma cremação individual. Devem ter cremado lá com mais não sei quantos animais. Então. E esse é o é ponto, isso, né? tá ligado? Eu não vou ficar com uma cinza tá ligado? Que não é da minha gata, saca? Sim. Então eu senti que E você não tem nem como saber. existe Por isso que eu te perguntei. Sim. Eu sinto que nesse meio existe Tem muita. Não, tem muito. a sorte é que marca uma palavra forte, era né? só pra eu pagar depois. Tá ligado? Ah, E eu entendi. nem paguei, foda-se. Entendi. Aí os caras vieram atrás de mim querendo comprar. Eu falei, não vou pagar. Como que eu vou saber esse vídeo de bosta aqui? O que prova que minha gata... não paguei. Os caras, então a gente vai pegar aqui e vamos jogar no... Que eles falam que tem um quintal lá. Ah, sim. Eles jogam assim, a cinza lá. Eu falei, então pode jogar. Não vou, não sei se é da minha gata. Vou pegar um bagulho, Caraca, pagar um chegou bagulho nesse que eu não ponto. sei. Aí, Aí até hoje, né, cara? na época eu falei, foda-se, não vou. Eu ia entrar com Não, já não tem processo, que fazer mais, né? mas eu queria entrar com o processo na época, não era por mim, mas era pelas futuras pessoas que poderiam ser enganadas, tá ligado? Exatamente. Porque esses lances, essas empresas, não só nesse meio de funerária, de crematório, mas qualquer empresa que lesa o cliente, ela só se fode quando alguém reclama, tá ligado? E Exato, eu queria concordo. fazer mais a reclamação e o processo justamente pra, de alguma forma, Concordo. fechar essa clínica. Nossa, concordo plenamente. Clínica não, né? Santuário, não sei, essa Crematório, porra, enfim, crematório, Ou já, o cemitério, pra não propriamente prejudicar outras pessoas. Então, meu intuito era mais pelos outros do que por mim. Só que eu tava muito desgastado, que eu falei, mano, na moral, mano,
É porque É aquela isso. coisa, né? Os caras pegam um momento delicado da pessoa, que a pessoa tá, não sei o que, a gente vai entregar ele na urna, tal, não sei o que, lá bonitinho, Cara, na é uma cinza. situação, né? Aí a, sabe, aí a Não é pessoa tá ali. barato, mas tudo bem que acho que o valor financeiro nem vem. Você Não acaba, vem. talvez, Não, eu ia parcelar investindo em mais. 24 vezes, Por, sem juros. sei lá, por ter sei lá, uma dignidade, talvez, E eu, mano, eu queria muito ter tido uma urninha com ela. Mano, levar essa porra pra minha vida, mano. É, Onde eu entende? ia ter Isso é ela. muito Muita individual, gente né? acha nojento, né? Não, Você eu não ter- acho, mas eu não mas acho, eu tá ligado? entendo. Ia ter um Não, bagulho não. com a fotinho dela, porra. Eu acho que é Você ia uma me forma de você perguntar eternizar algo- ela na sua vida, Sim, entendeu? você ia me perguntar alguma coisa? Não, eu te pergunto, não, na verdade, eu esqueci. Mas assim, existe, você já ouviu falar? Existe algo, enfim, Cara, não, na verdade, assim, o que a gente. ou algum A relato? gente, que na você- verdade, o que a gente sabe, mais uma vez, é falar sobre comércio veterinário. Desculpa, pet, né? Comércio pet. Não, o mundo pet, na verdade, tá dando cada vez mais abertura para se fazer um comércio ou ter um investimento, enfim, né? Sim. Basicamente, a gente hoje, não vou citar nomes também de empresas, a gente tinha uma empresa só que fazia isso, uns bons anos atrás. De excelência. Você liga, tal, chega o furgãozinho lá, saquinho, todo mundo bonitinho. Tem até umas que fazem velório hoje em dia, musiquinha, luzinha e tal. Nada contra, pelo amor de Deus, nesse ponto. Dá a opção: cremação coletiva, até 3 animais. Até 3 animais. Sim. Criação individual, é só o seu. Ou A coletiva, né? Eu acho. não sei. mas a coletiva, de certa forma, a prefeitura é coletiva. Só que não é com 3, é com sim. 1.000, sei lá. Uhum. Entendeu? Coletiva, sei lá, na época, que eu vou te falar uma coisa que eu lembro, assim, 600. Isso eu estou falando de anos atrás, muitos anos Sim, atrás. sim. A individual, 1.500, 1.200. Nossa. Você fala, nossa, É o que eu ia beleza, pagar, isso mesmo. mas qual que é o valor sentimental pra você? Ah, pra mim, desencarnou já era. Pra mim, eu preciso levar. Eu gosto, eu quero ter isso, eternizar isso na minha vida, eu quero. Então, assim, acho que cara, a gente tem que respeitar também esse ponto, né? É o primeiro Sim. ponto, respeitar a opinião de cada um. Só que, na minha opinião, eu não posso falar máfia, isso eu não posso, tô errado de falar. Mas tem oportunidade, desespero da pessoa que perde o animal, por tudo que a gente tá falando até agora nessa noite aqui, em relação a valores e sentimento das pessoas perante os animais. Uns cagam, outros, nossa, até exageram às vezes, né? Não que não devam gostar, mas até que ponto você deixar de, por exemplo, fazer sua compra do mês para sua família, você vai pagar uma cremação individual. São valores diferentes, super concordo. Sim. Divido aqui, divido ali também. Foda-se. Mas, sim, na minha opinião, não vou falar máfia, mas sim, tem oportunidade, oportunismo. Na verdade, porque acaba sendo uma situação que pega no desespero, pega na tristeza, pega num sentimento de perda e cara, você tá falando de valor hoje, tá o dobro, mais que o dobro. Então, assim, na minha opinião, existe sim uma situação muito, muito, muito delicada de se falar até, ou até de se lidar, porque acaba sendo uma questão que, às vezes, a pessoa, principalmente quando tem sentimento de culpa, por que que eu não cuidei antes? Por que que eu não vi que meu animal, com todo respeito, não estava funcionando e não foi atrás? Não, eu tive esse sentimento pra caralho. Pior que tem Eu vou, então, pagar um negócio É. mais caro só pra, ufa, pra aliviar meu coração? Então, assim, é difícil, é uma situação muito individual. Mas de verdade, eu acho que tá muito exagerado, não na questão de não existir esses lugares. Cemitérios, crematórios, mas eu acho que a forma de abordagem é uma forma sei lá, de vender o produto. Porque, querendo ou não, hoje, o que se oferece hoje? A cremação, que você sabe, se oferece já enterrar e você pagar uma mensalidade. Tem isso eu não sabia. Tem. Tem, tipo um tem. cemitério. Tipo cemitério mesmo, né? Porque assim, eu fiquei perdido que eu não sabia o que eu fazia, velho. É. Porque assim, a vizinha falou: joga lá no terreno baldio. Vou jogar, caralho, 20 isso anos, rola. eu vou jogar no. Vou enterrar no terreno. sítio lá. Aí do tem meu uma- padrinho, sei lá. Mas é foda. Então, e eu A pessoa chega aí, eu joga lá no queria- sítio. E eu não. Então, se eu tivesse Só que se uma você enterra, às chácara, vezes, se eu tivesse é crime algum- ambiental.
Então, mas assim, Aí se você eu fala, tivesse nossa, uma... o que eu faço? Se eu tivesse uma chácara, alguma, sei lá, alguma coisa onde eu pudesse enterrar, eu ia enterrar. Porque eu pensei, mano, eu vou enterrar na praça lá do lado de casa, tá ligado? Pelo menos eu sei que ela tá você só lá, não queria eu vou passar todo dia tratar lá, como, falar bom com dia todo aqui, respeito, então. como um descarte, um lixo, né? Sim. É só esse fato, Mas eu eu não acho. tinha literalmente onde enterrar. Eu falei, mano, aí eu falei, vou enterrar lá na praça. Hoje você faria a mesma Aí coisa? não, vai vendo, eu peguei aquele, sabe aquelas bolsinhas da Sadia De térmica? térmica, sabe? Que você ganha o peru no final do ano. Ai, meu Te Deus. juro, mano. Na hora, já Eu busquei, sei. já procurei, eu ia colocar ela lá dentro e ia levar lá pra onde eu moro hoje. Tem uma puta praça gigante. Falei, mano, eu vou enterrar lá, vou levar. Aí eu falei, mano, mas como que eu vou cavar aquela porra, mano? Porque assim, pra você Entendeu? enterrar, você tem que pelo menos. Aí vai colocar uns 5 palmos, pelo menos. Por quê? Porque se Sim. você faz um buraco só pra tampar, mano, primeira Não, chuva que dá, o chuva, bagulho vento e tal. vem pra né? cima. Tipo, Bem. o corpo sobe, então tem que ser fundo. Eu falei, mano, eu vou cavar com o que aquela porra, mano? Uma colher de arroz? Pensei na colher de arroz. Eu chega a colher de arroz lá, eu vou ficar calma aí, aí, mano. Aí eu fiquei perdido, mano. Eu falei, aí, tipo, eu falei, mano, aí, beleza, eu vou pegar a colher de arroz lá e vou cavocar. Aí eu falei, mano, até eu melhor que conseguir fazer colher um de- buraco chá. grande, decente, fundo, mano, o vizinho já passou, nega, mano, Já que o cara tá passou. ali. Quem que tá enterrando aí? Fazendo um trabalhinho não é. ali, uma. Tudo não bem sei. que as coisas não funcionam dessa forma. E eu fiquei né? pensando, mano, vai que alguém vê. Aí eu já comecei a pensar em vários Vai, vários não, poréns, dá né? uns Mano, quer poréns, né? saber, velho? Vou cremar. Aí comecei a pesquisar lá, mano. E foi isso, É, eu passei esse veneno, tá eu ligado? entendi. Aí você se sentiu meio Já lesado, né? chamar Meio ligar pra enganado mesmo, né? prefeitura, vim, falei, mano, eu Eu, achei muito, eu quando, muito frio isso pra mim. eu tá quando ligado? a minha pitbull do meu irmão, meus irmãos morreu, a gente ficou sem chão, assim, parecia não, a gente perdeu Um ente da um ente, sabe, assim. Eu já sabia, que, na verdade a gente fez a eutanásia dela. Com 16 anos ela começou a ter alterações neurológicas, parou de sentir a patinha e tal, então ela perdeu os movimentos da pata, então ela começou a olhar pra pata como se fosse um objeto estranho. Como se fosse se comer assim, ó. Se comer, a gente chama de automutilação. Caralho. Porque eles não entendem, cara. Não entendem que Sim. tá morto a pata, assim, né? Por algum motivo neurológico. Aí, eu lembro que um dia eu cheguei em casa, assim, não achei nem uma coisa pra ficar se falando, mas eu vi uma cena muito triste, tava se automutilando, assim, eu vi, parecia um cara tava mordendo um espeto de cafta, assim, sabe? Tipo, eu falei, nossa! Aí eu fui embora de casa chorando. Meu irmão ficou, a gente chamou um amigo nosso lá, falei, vou ter que sacrificar, cara, não acredito, eu sou veterinário, e eu não consigo fazer isso, possível. Eu já não faço, eu particularmente não faço. Se você me pedir, eu não faço. Não é que eu acho errado, depende da situação, mas eu não faço. É uma coisa minha, eu caminho pra alguém fazer, eu peço pra algum colega fazer, eu não consigo. Não que eu ache errado. Mas enfim, aí eu... Por 3 mil reais, cara. Deu um cheque de 3. Hoje em dia, eu vi meu carro, Júnior. Bati meu carro. Quer dizer, bateram no meu carro. Hoje talvez. Mentira, tô brincando. Mas aí, cara, quando eu vi essa situação de eu veterinário já, formado, ficando no animal, passou muita coisa na minha cabeça. Muita coisa na minha cabeça. Meu irmão começou a me questionar se ela foi feliz, se ela não foi feliz, sabe essas coisas? Aí, beleza, enfim. Eutanasiou e tal, aceitamos. Vamos cremar, individual. Falei, tava duro essa época ainda, tava começando na área ainda, na verdade. Duro no sentido de, cara, ou eu pago minha pós-graduação ou eu faço uma cremação individual, mais ou menos isso. Sim. Aí eu falei, bom, vamos usar o cartão do veterinário. Comecei a ligar nos lugares, era um lugar em Campinas, não lembro o nome, nem quero falar também se eu lembrasse, mas é desconto veterinário. Sei lá, de 1.000 por 300. Falei, é lá, bora. Foi meu irmão lá e minha mãe, tipo, putz, puta situação chata dentro do carro, com o corpo da minha cachorra congelado, que a gente tinha posto no freezer, né? Porque tem que pôr. Que fazia 2, 3 dias já, não era uma coisa rápida pra sim. gente, né? A gente foi. Putz, foi horrível. Essa trajetória foi uma das piores da minha vida, assim. A gente chegou lá tal, chegamos lá, meu atendente, conheci o lugar, tinha os dois, tinha crematório e tinha as plaquinhas, tipo um jardinzinho assim, até que era grande até, com várias plaquinhas e tal, tipo um cemitério mesmo, sabe? Aí eu
Meu irmão te falou, não, a gente quer ver. Quero ver. Eu duvido, não, quero ter certeza que é ela. Cara, me arrependi tanto. Que era tipo um lugar, um, um sobrado, meio que modificado assim, antigo sobrado, uma casa talvez residencial, que eles fizeram virar uma. Você entrava por cima, você entrava tipo no primeiro andar, aí você olhava o terreno por baixo, uma varanda assim, aí o forno, o incinerador, Aham. a entrada era em cima e a cinza era embaixo, no andar de baixo. Aí eu, meu irmão, querendo ser ao mesmo tempo frio e ter certeza que era ela, a gente pôs ela no compartimento, tipo num forno mesmo, e fechou a porta assim. Cara, quando a gente fechou a porta, eu falei, o que a gente tá fazendo, Rodrigo, meu irmão, né? O que a gente tá fazendo, cara? Aí, é 1000 graus, né? 1000 graus Celsius, né? Pra subir a temperatura, puta barulho, eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Eu não quero ver mais nada. Aí, nessa hora, não é que eu mudei meu conceito, eu falei, cara, não queria nem saber de cinza mais. Eu falei, cara, que é isso? Sabe? Então, não sou contra, não sou a favor. Segundo, na época, os próprios, não sei se eram os donos, os funcionários do crematório, eles falaram, cara, isso é uma coisa que a gente não faz, não é normal, mas já que vocês são veterinários, tá bom, vai lá, põe lá. Parecia que foi meio, sabe? Vai lá então, seus trouxa, sabe? Mas enfim, é uma situação, não vou falar em máfia, mas é muito oportunismo, é muito Porque eu acho que oportunismo. não tem fiscalização dessas. Cara, é muito. Não deve ter, cara. Aí o nego De meio que faz o que quer, velho. assim como deveria ser, eu acho que não mesmo. Deve Mas ter. não posso Cara, afirmar, uma assim. O Mas... cara vai lá, bota a cinza de cigarro lá e fala tudo doguinho cara, aí, né? cara, de verdade, a característica macroscópica, assim, que você vê é a mesma no final de churrasco, cara. Com todo Sim. respeito aos O animais final, aí, ao ser humano, sabe? O fundo, né? É cinza, churrasqueira. cara, é Sim. cinza. É cinza, é material orgânico queimado, entendeu? Aí pra provar. É foda. Ô, Tiagão, cara, um papo muito foda, muito obrigado, mano. Acabou? Acabou. Mas a resenha continua. Continua lá fora. Dá pra- Gente, fala em Espero que você bom. tenha gostado. Tá? quero voltar mais vezes, se possível. Aí. Não, demorou, mano. Ah, ele ficou triste, ele queria falar mais. Eu falei da metade, eu queria falar, pô. Não, tô brincando, gente. Obrigado a vocês pelo carinho aí e pela oportunidade de conversar um pouquinho, uma resenha. É engraçado que a gente foi de história tristes pra história cara, engraçada. Não, a gente Eu nem foi imaginei que ia aqui. ser isso, confesso, mas eu imaginei que ia ser uma coisa bem tranquila, assim. E obrigado, agradeço vocês por dar a oportunidade aí de falar um pouquinho sobre minha vida, veterinário em geral aí, né? Sim. Mas é legal. Tô num canal aí que não é específico veterinário. E é legal abrir essa porta aí, esse caminho aí e ter a oportunidade de conhecê-los aí foi gratificante. Sim, Legal, a gente cara. agradece. E deixa suas redes sociais aí, pessoal quiser te achar aí pra. Gente, Ô, Thiagão. Instagram. Minha codorna quebrou a patinha. Não, eu gafanhoto, tá cego, né? E agora, como é que Gente, faz esse Carvalho.thiagovet, Instagram. Se você me procurar, pode me procurar. Se puder ajudar em alguma coisa aí, conversar, bater um papo, falar besteira, podem. E agradeço aí a oportunidade de vocês. Pô, que aí. foda, a gente que agradece. A gente só me tira mais uma dúvida, Thiago. Tira. Você trabalha na parte de ortopedia, né? Também. Não, você é cirurgião, desculpa. Não, eu sei, minha especialidade especialidade é ortopedia, mas eu faço cirurgias em geral também. É possível Lá você vem. conseguiria fazer uma cirurgia em um ser humano? É o mesmo? É possível? Muda a anatomia só. Vamos falar em Mas posicionamento. você conseguiria tamanho. Com identificar certeza. o Com que é certeza. cada. Porra, Com legal. certeza. Com certeza. Eu até costumo falar que numa situação emergencial do dia a dia de rua, assim, acho que muitos, ou talvez num perímetro de pessoas, o veterinário talvez seja mais preparado para ajudar no caso de emergência, sabe? Pode Numa, sei lá, um problema respiratório, ou sei lá, enfim, diversas situações de trauma. Mas o veterinário. Os caras começaram a te ligar, ô, Thiagão, não é nem meu animal que tá passando mal, não. É 3 mil. Brincadeira, gente. Gente, obrigado aí pela oportunidade. A gente que Foi agradece. satisfação demais. Pô, pra caralho. Poderia ficar aqui foda. até. Putz, tô super leve aí. Super Isso que é legal, né? A tá? gente vem aqui, tipo, tem convidado que fala assim, poxa, mas eu não tenho muito o que falar, né? Não sei o quê. Mano, senta aqui, fica a resenha, vai. Puta, adorei, E de bora. verdade. Eu queria que fosse mais tempo, mas. Não, mas a Vai gente ter mais marca aqui, a gente tá querendo oportunidades fazer uns. A gente tá querendo Contem falar comigo. com uma. Se precisar de alguma coisa aí em relação a
Como é que é? Mano, tem uns caras que tem gota, velho. Você faz cirurgia? Tem 3 aqui! Eu passo, mano. Sério, 3 que tem gota aqui no pé, mano. É 3 que tem ou 2? É 2, né? É 2. É 2. A, É 2. a medicação eu sei qual que é. Eu finjo que é o Luke ali, ó. Luke Labrador. Tá tudo certo. Gente, obrigado. Mas Satisfação, é isso aí, Rafa, viu? Dá aquele Legal. recadinho final pra A gente. gente encerrando mais o Dona Maracast. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi um papo muito foda. Gostei demais. Thiago, mais uma vez, obrigado por ter colado Te aí, agradeço, irmão. mano. Obrigado, E, meu, já se Obrigado mesmo. inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa aquele like, compartilha, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, né? A gente todos são @Dona Maracast, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Facebook, eu já falei, não lembro, né? No X. E Acho que também a não. gente tá nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Se você não consegue assistir, você consegue ouvir a gente lá no seu carro, enfim, você tá lavando o quintal, fazendo uma cirurgia lá, você pode ouvir. Recomendo, Põe no recomendo. Spotify lá, Eu ô, vou, Thiagão. não, eu vou pôr em todos os centros cirúrgicos que eu opero aí, eu vou pôr. Pode certeza que eu vou. É isso. Na E verdade, lembrando disso, também ó. que tem nosso canal de cortes, tá? Pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar os melhores momentos. Inclusive, quando acabar aqui, você já pode correr lá pro canal de cortes que a gente vai estar liberando os cortes desse episódio aqui, tá bom? é isso. É, É legal. isso aí, gente. Muito obrigado, Obrigado, Crudão. gente. Valeu. Boa noite pra todo mundo aí. Obrigado, alguma- Crudão. Mais alguma coisinha pra falar, Crudão, pra finalizar? Cara, sou o cara dos agradecimentos, a palavra. né, mano? Valeu, mano. A palavra Valeu, de obrigado. hoje é... Qual? Dá uma ideia, a palavra final pra gente pôr aqui. Qual seria? Hoje a palavra de hoje vai ser... Codorna. 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 Boa, boa. Codorna, É isso. gente. Tem Tem nos uma Codorna. comentários aí, você que ficou até o final, coloca o Codorna aí que você vai ganhar um prêmio especial. É isso aí, Boa. gente. Adorei. Esse é aquele minuto de silêncio aí. É essencial. Bom, é isso aí. Falou, galera. Eu Foi. ia falar o prêmio, mas ia ser cancelado. Mas é isso. Falou, tamo junto, até o próximo episódio.